Salve, rapaziada! Como é que vocês estão, as guri? Rapaz, hoje eu cheguei com uma daquelas que tem as braba, filho. Resumiu, né? Eu fui dar uma lidinha de leve, né? Só pra ter certeza que a obra ia ser boa, porque eu não gosto de trazer coisa ruim, por isso que eu li uns capítulos antes. E aí, acabei me empolgando, li um, li dois, li três, quando eu fui ver, conheci a braba. Rapaz, ela tá vindo, então, sem mais enrolação, vamos dar-lhe. Alguém pergunta se ele viu o novo mapa que o Kangishi lançou, né, no criador de Dungeons. O outro fala que idiotice que ele só ficou sabendo disso agora, fi. Ele viu logo de manhã quando foi lançada. Como sempre, o mapa era insano, porém era impossível de ser terminado. O Godinho fala que, rapá, o Kangishi não é humano não. Todo mapa que ele lança fica em primeiro lugar em dificuldade. Ninguém consegue terminar. Esse moleque aí usa o GPT. O amigo do lado pergunta se o Kangishi tá escutando. Geral fala que ele usa bot hack, rapá. E na memória também quer saber porque ele sempre come esses negócios de lan house. Ele é rico pra caramba. O Kangishi diz que tanto faz. Além disso, a comida desse lugar é boa. E como ele não sai dali, fi, ele tá em primeiro lugar com os mapas dele sempre. O amigo só responde que ele ficar em primeiro lugar é o básico, né? Todo mundo já sabe que isso ia acontecer. O Kangishi não entende, porque geral fica chamando ele de A. Tudo que ele queria, na verdade, era conseguir voltar a se divertir com esse jogo, rapaz. Um cara de olho no monitor e um tempo depois, ele tá indo embora dando tchau pro amigo, falando que depois eles se veem. Se alguém o perguntasse qual é a razão pra ele tá tão obcecado com aquele jogo, é porque lá não tem nada que ele não possa controlar. Diferente do mundo real, rapaz, ele pode fazer coisas que ali eram impossíveis. Como, por exemplo, aqueles postes de luz ali que pareciam completamente ineficientes e poderiam dividir o mesmo espaço, ele poderia mover, só que na vida real isso não é o caso. No jogo, ele facilmente mudaria a posição, o tamanho e tudo mais com um único clique. Nisso, filho do céu, olha quem tá vindo, fi. Olha as quatro rodas se aproximando. O menino é louco da cabeça e fica ali parado naquela olhada. Se ele tivesse dentro de um jogo, dava só pra deletar esse caminhão, mas na vida real, quem é deletado... Você sabe, né, meu filho? Ninguém, porque o bicho freou. Ele fica ali todo torto, falando que ia ter que tomar um susto. Ele achou que ele ia dissecar dessa vez. E o caminhoneiro já está querendo saber, né? Pra onde ele tava olhando? O Kangishi manda ele dar uma olhada pro poste, né, filho? Tava verde pra ele. O caminhoneiro fica ali todo torto, confuso, né? Ele não tinha percebido que o negócio tinha mudado de cor, enquanto o Kangishi só vai embora, pensando que é frustrante. Ele queria viver num mundo que desse para mudar as coisas, assim como num jogo. Tudo seria muito mais conveniente. Ele seria capaz de criar o mundo que ele sempre sonhou. Bem nessa hora, rapaz do céu, um pilarzão ali de aço tá caindo no meio da construção. Que isso? Soltaram o negócio ali, rapaz? E tem uma criança louca pra morrer. A única coisa com mais vontade de morrer que essa menina é um protagonistinha louco pra ser reencarnado, né, rapaz? A coitada tá ali dando toda a oportunidade que ele precisa e ele não falha, fi. Salva, garota, salva. Mas ao mesmo tempo, nossa, que isso? O negócio foi brutal aqui, fi. Virou geleia mesmo. Caramba, aí, mergulhou. Caraca, rapaz. O coitado ainda usa de argumento pra falar que, né, na vida real não dá pra se controlar nada. Porém, de repente, ele se vê no vazio e se pergunta onde é que ele tá. O lugar era escuro, parecia um buraco negro e é estranho, porque ele deveria estar morto. De repente, alguém, porém, chama por um mortal e questiona como foi o inferno do vazio. Finalmente havia chegado a hora dele encarar a realidade. O Kangishi quer saber quem é ele, que negócio é esse aí de inferno do vazio? O espírito fala que a morte somente é um caminho para a reencarnação. Eu espero que sim. O Kangishi confuso, né? Todo torto ali, enquanto a alma puxa diz que vai dar a chance dele recuperar as memórias. O garoto continua mandando ele explicar o que tá acontecendo. O espírito, porém, só fala para aquele que tá perdido abrir os olhos. O menino ainda tá sem entender nada, porém, de repente, tá mudando de cor de cabelo. Ih, acordou bronzeado, rapaz do céu. O menino tá todo encapetado de terninho no meio de uma sala ali, sem entender o que tá acontecendo. Era um castelo em volta e aquela pessoa ali no espelho, agora era ele por acaso? O menino é cheio das perguntas, tá ali mais uma vez se perguntando se por acaso foi reencarnado igual no anime. No caso é um mãozinho, meu colega. Essa sensação, porém, era real demais, era inegável que realmente ele tava dentro desse corpo e isso não era um sonho. Olhando em volta, ele se pergunta onde é que ele tá? Parecia um castelo velho, mas quem era ele agora? De repente ele escuta algo do lado e do nada o moleque tomou-lhe uma espadada gigantesca nas costas. Rapaz do céu, o negócio foi fundo. E a primeira perigosa da história chega toda com essa cara de maníaca. Comemorando, ela pergunta o que ele achou. Por acaso ele vai morrer? Será que doeu o suficiente? Pelo visto doeu, né? Deixou uma cratera no peito do menino, que quer saber por que o externo dele já tá furado assim que ele foi reencarnado. O menino abalado se vira perguntando o porquê disso. Porém a louca só sorri, querendo saber do que ele tá falando. Obviamente
Claramente ela tá querendo se livrar dele agora. O Kanshi percebe que essa maldita realmente quer o matar. Porém, algo do nada arranca a arma da mão dela. Ela se vira pra um cara ao lado de cabelo branco e quer saber por que o Tarmi tá entrando no caminho dela. Esse rapaz aí que tem um peitoral que quase parece uns peitos, fala pra céu dela se acalmar. Ela não deveria fazer isso contra o irmãozinho dela. O Kanshi tá ali querendo saber que loucura é essa, onde é que ele foi reencarnado? Nisso ele se agacha e fala pro Kerla que ele tá sofrendo muito. A Seldera sempre tá fazendo bullying no menino e pede pra ele beber o drink. O garoto assume que é uma poção e na hora bebe. Porém, rapaz, o que será que ele bebeu, né, fi? A outra encapetada aí, falando que o drink de hoje foi engolido rapidinho. Na hora o Kangxi reage, já tá cuspindo o resto dos órgãos que sobrou, né, moleque? Já tem uma cratera no peito e agora tá sentindo a garganta queimar. A esquisita da Seldera pede pra ele não morrer, pelo amor de Deus. Ela que tá querendo arrancar a vida dele. Enquanto o Tarmin fala que pela reação, dificilmente ele vai morrer. Mais uma vez, ele tinha falhado em fazer a perfeita receita. Mas Min tá querendo saber por que ele tá tendo que sofrer assim do nada. Quando, de repente, a porta abre. E é anunciado que o rei demônio, Hel Khaldun, havia retornado de sua caçada dos heróis. Eita, filho, o cara saiu pra matar herói mesmo, é o brabo. Esses encapetados, pelo visto, é tudo filho dele. Enquanto nosso menino tá ali, filho, quase morto. Olha o chifrão, olha as mãos. Caraca, moleque, o pai dessa vez parece mais o protagonista da história, o maluco é brabo, filho. E o tal do Khaldun, o pai, filho, já pergunta que sons são esses. A Seldera toda torta pede desculpa e vai falar que o protagonista que começou. Porém, na hora, ele, rapaz, pega os dois pelo pescoço e manda eles calarem a boca. Falando que é uma humilhação pra casa deles, eles ficarem gemendo de dor e as pessoas do lado de fora escutarem. Os dois estão pedindo desculpa ali, rapaz, o pescoço minúsculo perto da mão do pai. Na hora, o Kangxi faz 1 mais 1 é 2, fi. Se esses dois caras pareciam estar o chamando de irmão e agora chamaram esse de pai, né? Claramente eles são uma linda família. E esse rei demônio esquisito fala que no castelo dele só se podem fazer 2 sons, rapaz. O som de um grande demônio nascendo e o som das mortes honráveis. Kangxi se caga inteiro, fi. E com isso, o rei vai embora, deixando os 3 torsos ali abalados. Mospin, com a expressão toda torta, olha pro lado e se pergunta se ele realmente é o filho bastardo desse cara. Porque de todas as pessoas, ele tinha que ser filho logo de um rei demônio desses. Capítulo seguinte, começa com ele falando: mamãe, a Seldera deu uma garfada no meu olho. A mãe fala que deve ter doído. Ele continua chorando, dizendo que, como sempre, o Tarmin colocou veneno na comida. A mãe diz que entende, já que isso aconteceu, ele tinha que fazer com que eles pagassem assim como um demônio. O menino continua chorando, dizendo que ele tá com medo de ser morto por esses dois. A mãe diz que é fácil, é só matar eles primeiro antes de ser morto. É, rapaz, eu acho que o chororô não vai funcionar com essa louca aí também, não. Ele tinha que aprender. O pai dele matou 12 irmãos antes de se tornar o rei demônio, fi. Nesse mundo é fácil resolver esse tipo de problema, é só matar quem quer te matar. E essa mãe demônia, né, já é a primeira brabinha, vocês percebem que é uma mulher potencial. Ai, meu Deus, que isso? Uma facada no peito do garoto, sai fora, louca. Ela diz que é assim que um demônio tem que agir, fi. O menino chama pela mãe, né, e acorda agora assustado. Se sonha aí, pesadelo, memória vai saber. Uma outra aí do lado, que eu já imagino que tem uma 12 aí nas costas também pra dar no garoto. O Kanchinho sabe que essas memórias esquisitas tudo, né, obviamente é tal do Kela Khaldun aí, que é o menino que assumiu o corpo. O esquisito é que todos os ferimentos que ele recebeu ontem parecem que já se regeneraram. Ao menos as habilidades regenerativas do Kela, né, que é ele agora, pelo visto a gente vai ter que chamar ele de Kela, já que todo mundo chama ele disso, eram bem boas. A empregada fala que dessa vez ele dormiu bastante. Tava quase na hora da primeira refeição. Tô achando que ela já vai envenenar também. Essa daí era assistente pessoal, rapaz. Exclusividades. Rin. Oh, Rin, lembra daquele, né, como que é o anime lá, onde tem a Rin e a outra lá, do cabelo azul? Diz a história aí que o nosso garoto Keller era humilhado por ser muito tímido. A Rin manda eles vestir uma roupa, ele fala que normalmente os empregados ajudam, e ela fala que se ela for ajudar ele vai ter que ajudar ela a se vestir também, rapaz. Nisso ele fica meio ali sem graça, e ela do nada entrega ali um negócio pra ele limpar e dorme ali. Pelo visto, ele meio que era respeitado pela empregada que não tava nem aí pra ele, fi. Agora nosso rapaz tá com ódio do ex-dono desse corpo que se deixou ser tão intimidado por uma serva. Ao menos agora ele entendeu que esse coitado do Kel, rapaz, tava sendo bullyingado e tentativa de assassinato todos os dias dentro de casa. Diz ele aí que a vida não mudou muito. Aqueles que parecem fracos morrem. Eu acho que você tava bem tranquilo fazendo mapa de dungeon lá no jogo online, mas tudo bem. Chegou a hora da janta, fi. Só os monstrengos ali na mesa e o pai já fala que tá atrasado. O menino se treme todo, a presença do cara era forte demais. Realmente era a hora de um rei demônio. Ele se senta pedindo desculpa, eu já acho que ele vai ser morto. Ai, rapaz, outra ali, ó, deu-lhe uma bicuda e uma faquinha na canela, meu Deus do céu, isso deve doer. O menino dá uma agonizadinha e a desgraçada ainda vem zoar, falando que hoje ele não parece muito energético. A empregada dela de fundo, indo igual a idiota.
O problema pro protagonista é que ele não sabe o que vai acontecer com ele se descobrirem, né, que ele roubou o lugar do corpo desse menino. Essa família já não parece normal. Por isso ele só reage ali meio que, né, sem se importar muito, agradecendo. Ele foi pra dar uma garfada, né, mas provavelmente, com certeza, tá envenenada. O Tarmin ainda fala que essa sopa foi feita especialmente pra ele. Eu ainda tô confuso, é uma mulher isso aí, rapaz. Não que assim, não que importe, mas né, a gente é bom saber, sei lá por quê. O desgraçado ainda perguntou se a comida tava boa e o que ela só disse que sim. Com certeza, esses demônios não eram a família dele, não. Chega, ele não vai ficar aceitando ser bulinado assim. Tava na hora de resolver isso. Desde a vida passada, ele sempre conseguiu tudo o que queria. Foi com esse mindset que ele recebeu o título inúmeras vezes seguidas de o maior criador de mapas. Porém, por outro lado, na vida real, rapaz, ele, né, acabou sendo esmagado, bulinado, apanhado e abandonado. Só que dessa vez ele decide que vai ser diferente. Ele pega o prato e chama pela Sedera, rapaz. Taca ali na cara dela e fala pra experimentar o que o Terme fez pra ele hoje. Puxa a daga da canela e taca no Terme, e o menino já enlouqueceu, falando que esse aqui é o presente da Seudera. O pai tá ali assistindo meio confuso. E o louco vai com a mão embaixo da mesa, falando que eles não tem que ficar bancando esse joguinho de família feliz, eles são os demônios, rapaz. Taca ali tudo pra cima, falando que de agora em diante eles comem sozinho. Rapaz, pelo visto, essa reação foi louca que tá já em choque enquanto ele tá ali motivado na doideira. Um tempo depois, ele tá todo animado. A sensação de fazer aquilo foi incrível, rapaz. Óbvio que ele acabou quase sendo morto pelo pai, espancado, mas valeu a pena. Ao menos ele já se recuperou extremamente rápido. Esse corpo tinha uma regeneração surreal. Além do que ele sentia alguma força incompreensível. Não é à toa, né, que ele é filho do rei demônio. Ele só tá curioso pra saber o quão forte essa habilidade realmente é. Nisso, a Rin chama ele e diz que tá quase na hora da aula de poderes demoníacos. Porém, ele só se vira e manda ela parar de dar ordem. A menina toma um choque, filho. Não esperava essa do garoto. Porém, ele tá interessado nesse negócio aí de aula de poder demoníaco. O único ruim é que, de acordo com as memórias do Kella, essa é a pior coisa pela qual ele passava. Só que não tem escapatória. Se ele quer ficar forte, vai ter que fazer isso. Já ali no campo do treinamento, rapaz, o cara diz que a Seudera e o Tarmin não vão participar hoje, então todo o resto já chegou. Olhando em volta, o Kella parece se lembrar de quem são essas pessoas de acordo com as memórias do mano. Ele fala que não pode fazer isso não. O outro, porém, só ativa o poder e fala que é uma pena, já que essa daqui é a lição do dia, dar-lhe espancamento. Realmente, esses malditos faziam jus ao nome de demônio. Pra eles fazerem bullying no Kella, era só mais um jogo. E os irmãos de lado perguntavam se eles não estavam pegando leve demais, rapaz. O menino tava vivo ainda. Os caras estavam com medo de bater e matar, porém ela pede pra eles não serem tão tímidos e mostrarem tudo do que são capazes. Ela dava autorização. O cara, pelo visto, tá apaixonado nela, ficou todo vermelho e agradeceu. E com isso, já foi mais forte ainda no próprio Kella, que pelo visto morria de medo de lutar e só ficava repetindo que não queria fazer isso e implorava pra que eles parassem. Nisso, nosso rapaz notou, fio, que ela não era alguém fraco. Na verdade, era só alguém de coração mole. Só que agora mudou a pessoa que tá nesse corpo, fi. E ele vai mostrar a verdadeira força que ele tem. O professor então pergunta quem é que tava treinando na última aula. E o vermelhinho ali já fala que era ele, o Kella. Ou talvez ele deveria falar, né, que é o senhor Kella da família dos reis demônio. O protagonista já tá perdendo a cabeça com esse desgraçado. Frente a frente, o professor fala pra eles se prepararem pro segundo confronto. Esse desgraçado que até agora eu tô querendo saber o nome tá perguntando se o Kella tá preparado. Finalmente alguém fala pro Rod pegar leve no jovem mestre, senão ele vai embora chorando de novo. O protagonista tá só guardando os rostos pra saber em quem que ele vai espancar depois, fi. Algo que ele notou é que o Kella e ele eram bem similares. Na vida passada, ele também não tinha dinheiro ou força e todo mundo o humilhava. Porém, rapaz, isso aqui vai ficar no passado dos dois. Eita, agora o tal do Rod já tá todo assustado no tremelique, querendo saber se o Kella realmente tem tanta mana assim. Os coadjuvantes tá tudo de fundo sem acreditar. O trouxa já não consegue nem se mover por causa da pressão e o Kella foi a mil falando que vai pegar leve. Tudo que ele ia dar era um soco só e rapaz, já foi encher na cabeça, explodiu o moleque no chão. Esse nosso protagonista aí não tá muito OP não, desgraçado. Você acabou de reencarnar, você não era o gamer fazedor de dungeon? Tudo bem, né, que tem que se lembrar que ele tem o sangue do rei demônio que é brabo pra caralho, então provavelmente, né, tem um fator aí. O professor tá se perguntando se o menino morreu e caraca, moleque,
ficou judiado mesmo, quebrou até o chifrinho dele. E nosso rapaz ainda manda ele repetir aquilo que ele falou pra um descendente do rei demônio. O Rod, todo torto, agora chama ele de Senhor Kelly e pede perdão. Porém, nosso garoto dá aquela encarada e fala pra ele não cometer mais nenhum erro na frente dele, senão ele ia acabar morrendo. Geral tá em choque, querendo saber desde quando o perdedor do Kelly age assim. Uma chamada no professor que se treme todo. E nosso garoto quer saber se a classe vai continuar. Quem tá achando tudo isso esquisito, porém, é a Arin que passava o dia inteiro perto dele. Enquanto lá de cima, ó quem tá observando o filhote dele, né, rapaz? Rei demônio, final boss, só de olho. E alguém grita falando que não pode perdoar ele. Ah, é, os dois irmãos trouxa. Agora finalmente descobrimos, né? O tal do Tarmei é homem mesmo. A Caldera tá falando que vai acabar com ele. O desgraçado jogou veneno na cara dela. O Tarmei, porém, fala pra ela se acalmar. Ela não tinha regeneração assustadora igual o garoto possuía. Eita, essa fumacinha aí. Vamos sair daí, fumacinha. Ela fala que é esquisito. Como é que ele era a única pessoa que tinha um poder de regeneração tão forte assim? O Tarmei, porém, diz que não sabe. E o que ele percebeu é que o que ela mudou drasticamente. Aquele negócio dele tacar a mesa pra cima, claramente, não era coisa comum. E o que ele notou é que quando o garoto fez isso, o pai, na verdade, sorriu, rapaz. Isso era a pior coisa de todas. Ah, seu Dera tá com mais raiva ainda, que agora ficou sabendo que o pai sorriu. E o Tarmei concorda, falando que não é algo normal. Ela quer saber, né? Então o que eles vão fazer? Porque ele responde que a partir de agora era bom eles se juntarem. Né? Como, né? Vocês já estavam fazendo isso, filho? Bulinando o garoto aí desde a infância. Ah, é. Pelo visto eles iam tentando matar um ao outro também. Porém agora chegou o momento deles finalmente focarem em acabar com Kella. Ela sorri e diz que não era uma má ideia. Primeiro eles iam acabar com Kella, antes que ele mais uma vez chamasse a atenção do pai. Rapaz, que galerinha desesperada. Ah, esse esquisito aí que o professor tá invocando é o primeiro rei demônio, Turk Khaldun, todo mundo da família do nosso menino, que tá pensando que esse desgraçado realmente é uma aparência bem demoníaca. O tal do Sr. Turk aí era a pessoa mais forte no tempo no qual ele viveu. E ele só foi derrotado por causa de uma aliança suja feita pela Aliança dos Céus. As guildas oportunistas estavam querendo acabar com o reino deles. Parece que nosso garoto também tem memória dessas trás guildas. É exatamente pela existência desses malditos que ele não pode dar um passo pra fora do castelo. Essa foi a razão para ele passar o tempo inteiro preso ali, né, fi? Só os mais brabos igual o pai dele que sai com as tropas pra matar herói. O professor fala pra todo mundo ficar preparado. A Guilda dos Céus estava mais uma vez se juntando pra atacar esse reino. E pra ajudar o Sr. Hell, que é o pai do nosso garoto, né, fi, a sobreviver, eles tinham que dar o melhor de si nas classes de combate e ficar mais forte. Todo mundo grita, falando que sim, honra ao demônio, enquanto o Kella, fi, não tá muito preocupado não, ele tá mais querendo ficar vivo mesmo. Primeiro objetivo era achar uma forma de sair desse lugar, isso sim. Ele já notou que do jeito que as coisas estão indo, fi, ele vai morrer pra um desses três malucos a qualquer momento. Nisso ele pergunta pra Arin se ela falou que o pai realmente ia sair em 3 dias e ela diz que sim. Nisso questiona se ela já notou que esse castelo tem uma fraqueza. Nenhum arquiteto de combate conseguiria direito utilizar o terreno desse lugar. O fato de que eles se isolaram ali também tá fazendo com que a guilda domine as coisas ao redor e logo eles vão estar cercados de todos os lados. E é por isso que ele tem que aproveitar esse tempo antes da próxima expedição para fazer um mapa dessa área inteira. Ele ia ajudar o pai dele a destruir todo mundo, rapá. E com isso também fazer o plano para escapar dali de verdade. De repente cai a ficha para ele de que esse lugar aqui era diferente da realidade. Talvez ele pudesse criar os mapas que quisessem. Nisso se vira para Rin e fala para ela criar um escritório secreto lá no porão do castelo. Ele precisava de um lugar que desse para trabalhar sem o pai dele saber. Porém a cena muda pro Babo, que tá ali pensando que o Kella não tem como escapar dele. E antes de ser tarde demais, ele precisava confirmar algo. Nosso menino pergunta que negócio é esse, ela fala que é o escritório que ele pediu, né? Ele porém reclama, falando que isso aqui tá um lixo, ele é o filho do rei demônio. A coitada tá toda torta chorando, falando que ele pediu pra ser secreto, então ele evitou mover muita coisa pra não fazer barulho. Ele vai ali pra mesa, falando que, né, rapaz, ele tem que constantemente tratar ela com raiva pra ela parar de humilhar esse menino. Enquanto a Rin tá se perguntando por que do nada ele tá tão assustador. Ao mesmo tempo, porém, estranhamente, ela tava achando ele mais maneiro agora do nada. Ele pergunta por que ela tá encarando e manda buscar logo um café, rapá. Ela bate-lhe a porta e ele pensa que finalmente a desgraçada sumiu. Nesse castelo de demônio não tinha nenhuma esperança ou sonho. E tava na hora dele começar a criar o mapa dele. Aí tá andando pelos corredores, em busca de café, quando de repente tá meio confusa. Isso porque, né, rapaz, quem tá chegando ali? O brabo, querendo saber o que ela tá fazendo ali sem o Kella. Ela dá oi, porém ele manda dizer logo aonde
que o garoto tá. A menina se treme toda, porém, assim que ele manda ela responder, fi. Ih, eu achei que ela já ia revelar, mas ela tá querendo lutar pelo segredo do menino, que tá se divertindo com o mapa, falando que talvez ele tenha dado sorte. Esse mundo até que não era tão diferente assim de um jogo, e não tem nada mais divertido do que fazer um mapa pra alguma coisa. De repente, porém, a porta explode, rapá. E o pai já entra falando que não consegue acreditar que ele fez um escritório secreto sem o avisar. Rapaz do céu, você sabe o que acontece, né, filho? Já tomou-lhe uma furada na barriga. E o pai avisa que se o filho tá pensando em o matar, era bom ir vir pra cima logo, ao invés de ficar se escondendo igual um covarde. Eita familhinha, fi. O que ela chama pelo pai, enquanto sente que a manopla dele tá furando o peito. Nesse ritmo ele realmente ia morrer. Porém, ele mostra o mapa pro pai e fala pra ele dar uma olhada nisso. Confuso, ele pergunta o que é. E nosso garoto explica que a região na qual eles estão planejando lutar vai ser de grande desvantagem. Eles deveriam mudar a geografia assim como ele fez as marcações. Seria de grande ajuda para as batalhas que estavam por vir. Isso parece chamar a atenção do réu, que arranca a mão do peito dele, rapaz. Então pergunta por que ele criou um escritório secreto. Nosso garoto diz que sabia que se falasse pro pai que queria o ajudar, ele não ia deixar. É por isso que ele quis mostrar esse mapa primeiro, só quando tivesse o completado. Como filho do grande rei demônio, ele quer ajudar a exterminar os céus. Arin parece assustada, querendo saber se o moleque tá com vontade de morrer logo. O pai, porém, pergunta quanto tempo ele acha que isso vai demorar. Meio confuso, o pai manda ele responder logo quanto é que vai demorar pra fazer esse mapa. O que ela tá animada, que até mesmo o réu conseguiu entender os planos dele e diz que 5 era o suficiente. O pai, porém, diz que 5 era demais. O pessoal tava chegando em 3 dias. Pelo visto, o mapa dele seria inútil quando tudo acontecesse. Rapaz, porém, nosso garoto fala que ele termina em 5 horas. Agora até o pai ficou assustado. O maldito ainda diz que em 5 horas ele termina os planos e em 3 dias todas as construções. Tudo que ele queria é que desse autorização para ele comandar tudo. O pai até ficou surpreso, rapaz. Então disse que tudo bem, ele ia deixar que ele completasse o tal mapa. Porém, se tudo isso que ele fez foi só para ficar de papinho, ele seria rasgado junto com isso, rapaz. O menino tá suando frio, sangrando, comemorando, é muita reação ao mesmo tempo e o maldito vai embora. Porém, ele tá animado que conseguiu, por mais que, né, rapaz, com isso ele tava vomitando tudo que tinha sobrado. Nisso ele percebeu que provavelmente ele teria sido morto agora se realmente não tivesse mostrado utilidade. Enquanto Arin tá emocionado que ele realmente conseguiu convencer o rei demônio, fi. Na mesma hora ele pediu pra levar ele lá pra sala pro hospital, tá com as bandagens e o mapa foi terminado. Pouco tempo depois, todas as forças do castelo começaram a ser mobilizadas pra iniciar as construções. Os magos ergueram barreiras de ilusão pra que ninguém conseguisse ver o que eles estavam planejando. A topografia e geografia do lugar foi manipulada para que ninguém notasse. E pela primeira vez, ele sentiu como se estivesse criando um mapa de verdade. Só que dessa pá, não era no jogo, não. A cena então muda lá pra base da Guilda dos Céus. O véu pergunta que negócio é esse aí de estarem transformando os terrenos. O nome dele é Hermeson e ele é o mestre da guilda. O cara do cabelo preto fala que sim, eles descobriram os planos e parece que eles estão querendo se enganar com magia de ilusão. O véu não sabe o que eles estão planejando. O garoto pergunta se eles deveriam parar e ele fala que não, rapaz. Deixa eles fazer isso e gastar tempo. Em 3 dias, o mais poderoso esquadrão tava chegando em Talua. O grupo Talcan tava vindo pra cá, rapá. Esse time vem sendo preparado há dezenas e dezenas de anos. E finalmente o grupo de elite perfeito havia sido formado. Eles poderiam acabar com qualquer outro esquadrão de elite com facilidade. Logo, logo, o fim do rei demônio tava chegando. A cena muda pra um cara voando no dragão, filho, mandando o exército avançar, que hoje eles acabariam com o maldito rei demônio. Enquanto a Ruivinha vem contra ali, a Mil mandando eles seguirem em frente. E rapaz, essa daí é a vilã? Nossa, que perigo! Ela tá elogiando o mano do dragão, que é o tal do Killmans, e o cara chama pela comandante Sirius, perguntando se eles finalmente vão ter sucesso em matar o rei demônio. Ela diz que sim, o esquadrão Talcan era diferente de qualquer outra guilda. Finalmente, aquele maldito seria apagado desse mundo. De volta no castelo do rei demônio, que diz que realmente o Kel não tava blefando. Ele tem que admitir que não era perfeito. Porém, ao mesmo tempo, chegou um momento no qual o corpo dele tá nos limites, rapá. Talvez finalmente amanhã seja o dia que tá na hora dele resolver as coisas com os caras dos céus. Os magos estão preparando tudo ali, falando que não vai dar tempo, era pra todo mundo ser o mais rápido possível. Da janela, o nosso garoto diz que tá tudo indo como ele havia planejado. A sensação, porém, era completamente diferente de fazer um mapa no jogo. Era uma loucura ver que nesse mundo dava pra mudar as terras como você quisesse. E agora ele tá ansioso pra luta entre o rei demônio e os céus. Amanhã ia ser o grande dia. Com a chegada da guilda, todo mundo comemora. O Killman vai falar com o Hermeson, que agradece a chegada dele.
deles. E disse que o momento de matar o rei chegou, tava na hora deles destruírem aquele castelo. E o Killman ergue os braços animando todo mundo, falando que hoje eles buscariam a vitória. Porém, que isso, rapaz, surgiu um negócio, uma bolinha aí no chão, mostrando um portal. O Killman não tinha ideia do que tava acontecendo e falou que era um ataque surpresa e mandou eles entrarem em formação defensiva. Rapaz do céu, subiu um puta pilar de energia e geral já tinha erguido os escudos. Quando eles olharam, rapaz, que tinha chego no meio de todo mundo? É ele mesmo, fi. Hellcow, de um rei demônio, foi o brabo e se jogou no centro. Óbvio que o plano foi de quem, né? Do doente da cabeça, que falou que agora ele conseguiria usar a magia de teleporte sem ninguém o ver. O Han ficou meio confuso. Teleportar no meio da base dos Heavies era loucura. E a Seldero, na mesma hora, mandou ele nem considerar algo assim. Não fazia sentido nenhum. Como é que iria se jogar na base inimiga? O Tarmy concordava, falando que era perigoso demais, até mesmo pra ele. Porém, fi, o pai só perguntou se eles estavam duvidando do poder do verdadeiro rei demônio. Eles hesitaram enquanto falavam que ele ainda não estava 100% recuperado, porém ele só mandou eles calarem a boca e avisou que ali é ele que faz as decisões. Amanhã ele iria cair no meio daquela base e matar cada um deles. No que o mano não consegue acreditar que o bastardo realmente pegou eles de guarda baixa, porém acredita que ele vai se arrepender de ter se jogado ali. E já manda esquadrão partir pro ataque, fi. Rapaz do céu, essa luta vai ser intenso. Eu dar-lhe aquela encarada explosão de aura. Enquanto nosso menino tá lá no castelo planejando tudo. Ele havia finalmente juntado todas as forças. E todas as preparações haviam sido terminadas e estava na hora deles avançarem também. Rapaz, a melhor defesa é o ataque, é isso que eles vão fazer. O pessoal que estava na vigia avisa que as forças demoníacas estão partindo pra cima, rapaz. O problema é que eles também foram surpreendidos. Tinha criatura vindo de todo lado e, pelo visto, a primeira defesa deles não tiveram chance. O que ela comemora? Até agora, tudo estava indo de acordo com o plano. De repente, olha quem vem falando que não esperava que ele ia fazer algo assim. Era uma pena, só que eles não podem deixar ele vivo depois dele ter cruzado essa linha. Nosso protagonista se esqueceu, né, rapaz? Que os grandes inimigos dele também estão nessa desgraça de castelo. E o Tarmy já manda o primeiro ataque, falando que não tem mais espaço pra ele nesse lugar. Rapaz do céu, por algum segundo eu achei que ele ia se esquivar, sei lá, mano. O negócio só perfurou o peito dele mesmo e deve estar atacando veneno. Nisso o Tarmy chama pela Seldera, que avisa que mesmo com a recuperação insana que ele tem, não tem como alguém ficar vivo depois de ter a cabeça cortada? Rapaz do céu, os dois estão rindo enquanto o nosso menino tá ali, só o Kotoku flutuando no ar. O coitado não consegue acreditar que era assim que tudo ia terminar, fi. Caramba, cai igual um saco de lixo no chão. Tá ali agonizando enquanto os dois malditos comemoram, falando que finalmente arrancaram a cabeça dele. Só que nisso ele sente uma estranha aura e óbvio, né, rapaz? Você vai negociar com o traidor? Foi traído também, tomando uma no ombro. A desgraçada ainda fala que ele é muito espertinho, mas dessa vez abaixou a guarda. O Tarmy fala que ela não podia estar usando essa adaga, que é a arma proibida da mãe deles. Porque ela só responde que eles são demônios. Desde quando eles se importam com regras? Armas foram feitas para serem usadas. Ele não consegue acreditar, porém ela só diz que esse é o momento perfeito. Se ele morrer ali pra ela agora, ela vai ser a única sucessora viva. O Tarmy, porém, perde a cabeça e parte pra cima, falando que hoje é ela que morre. Ela, porém, vai na direção, dizendo que isso havia acabado no momento que ele foi acertado por essa faca. Explosão lá em cima do castelo, enquanto o nosso menino tá ali, né? Só o Kotoquinho querendo saber como é que eles podem ser tão demoníacos assim. Esses dois desgraçados eram exatamente como ele imaginava que eles eram. Porém, de repente, rapaz, seu danado, ele quis dizer que ele já esperava e olha ele sendo resgatado, né? Pega na cabecinha, põe de volta no corpo, ou na verdade, calma aí, rapaz. Eu acho que eu me empolguei aí pela expressão dela, isso não foi planejado não. Enquanto isso, porém, o plano no meio das montanhas continua com um monte de demônio indo por um portal, falando que vão pegar os malditos pelas costas. Os cavaleiros que os recebem, por outro lado, dizem que os demônios são idiotas e eles já sabiam sobre essas táticas. Os magos começam a jogar a habilidade, enquanto os encapetados gritam que não importa se eles saibam ou não, vão morrer do mesmo jeito. Rapaz, é pancadaria e explosão, porém tem um puta de um dragão ali que os caras trouxeram, né, rapaz? O bicho dá-lhe uma labareda em direção ao rei demônio, que fala que faz tempo que não vê um desses. Que isso, filho? Já teleportou e tá do lado da cabeça? Rapaz do céu, arrancou a cabeça com uma... Eita, filho, o trouxa nem tá igual eu. Achei que isso aí é um desafio maior, né? Mas o rei demônio é o brabo mesmo nesse caso. Os maguinhos ali tá atacando chuva de poder, porém os demônios continuam avançando. Enquanto o rei demônio vem se aproximando do tal do Killman, que tá confuso, querendo saber se eles conseguiram ou parar. Porém, obviamente que não, né, rapaz? O bicho havia se transformado agora e caraca, filho, esse rei demônio aqui é muito brabo. O cara ainda fala que o maldito se transformou
transformou exatamente como os livros dizem. E a Sirius comenta que essa é conhecida como a última forma do Rei Demônio. O cara do lado dela tá quase se cagando e fala que o corpo dele não se mexe. Ela manda todo mundo se acalmar e não deixar o medo os dominar. Porém, a criatura na frente não era tão fácil assim de ser contida. O Killmonger, que é o líder dos caras, não conseguia parar de tremer. O Rei Demônio comenta sobre o único ponto ruim do plano do Kella. Por mais que imediatamente eles conseguissem trazer todas as forças dele para atacar a base desses caras, eles não tinham como escapar. Esse é o único ponto fraco de tudo isso. Porém, eu não quis comentar, já que ele é o Rei Demônio. E o Rei Demônio não pode se preocupar com uma escapatória, rapá. Talvez o Kella tenha levado isso em consideração também, que ele não recusaria algo assim. Só que nada disso era importante nesse momento. Rapá, o bicho continua avançando, falando que agora vai matar todos ali. O Killman fala para todos se prepararem, que a criatura ia vir com tudo em sua última forma. E eles também teriam que dar tudo de si e colocar a vida deles em jogo. O Rei Demônio se prepara, explosão que dá pra ver lá do outro lado da montanha. Enquanto isso, nosso garoto tá ali nos braços da nossa querida Rinf, que eu achei que não ia fazer parte do plano, mas claramente não é porque ela tá desesperada. A gente vê algumas memórias, ela perguntando quando é que ele vai se acostumar com isso, fi. Tinha arrancado o braço dele e ela que teve que colar. Pelo visto, a regeneração do maluco é bizarra mesmo, é só encostar o cotoco que já gruda. Ela pergunta se deu certo e ele fala que assim como esperado, funcionou de novo. Agora era pra ela cortar a cabeça dele. Ou seja, era plano dele mesmo, desgraçado. Tá me beitando, rapaz, para com isso. Ele fala pra ela, né, que a cabeça, porém, é um pouquinho mais arriscado, então é bom ela ir com cuidado. Ela, porém, não tá querendo, só que mesmo assim, obedece. Cena seguinte, ele tá vestindo a roupa de novo, com um risco no pescoço, falando que chega de experimentos. Agora era pra ela ir até a serva das Selderas e falar tudo o que ele havia dito e fazer soar o mais natural possível. Aí tá meio confusa. E lá tá ela, filho, dizendo que é exatamente esse o plano. O que ela tá querendo matar a senhorita Sedera no meio dessa batalha. Parece que ele quer enviar o Rei Demônio lá na frente, enquanto ele tá ocupado, ele vai atacar as duas. A empregada não consegue acreditar que aquele bastardo tava planejando algo assim. E a Rin fala que talvez esse fosse um bom momento para cortar logo a cabeça dele. Mesmo ele que tem essa recuperação insana, não conseguiria sobreviver a algo assim. De volta no presente, a Rin diz que fez exatamente o que ele pediu e seguiu de acordo com o plano. Porém, mesmo assim, ela não queria que ele morresse igual um idiota. Relaxa que ele abriu o olhinho, querendo saber quem é que ela tá chamando de idiota. Ela se surpreende, ele levanta, falando que ele realmente achou por um segundo que ia morrer. A recuperação desacelera quando ele é acertado com uma adaga imbuída com mana. Porém, tanto faz que no final das contas, ele voltou e agora tá tudo indo de acordo com o plano. Aí fica todo emocionado e agarra, falando que achou que ele realmente ia morrer. O trouxa ele tá todo vermelho e fala pra ela sair de perto que ele sobreviveu e é isso. Na mesma hora, estica as mãos e diz que ele desfaz o contrato feito entre Kella Khaldun e a serva Rin. Com isso, era garantida a liberdade dela. Ela fica ali meio desacreditada, ele só se vira e fala que agora esse contrato não mais existe. Ela tava livre pra viver como quisesse. Rapaz, ela ficou meio confusa e ele só saiu andando todo Chad. Ela se lembra de quando ele era pequenininho e falou que queria que ela fosse amiga dele e não a serva. Por mais que ela tivesse acabado de ganhar liberdade, rapaz, já tá chorando, falando que quer continuar servindo ele. Ele manda ela sair de perto. Enquanto os dois estão nessa alegria e diversão toda, rapaz, quem tá acabado no campo de batalha é o Killman. Eita, fi, porém o Rei Demônio não tá tão inteiro assim também não. Nossa, ele não tá nada inteiro, na verdade. Tá completamente cortado, 2 braços faltando um pedaço da costela. Enfim, tá com a cara séria ali, né? Mas pelo visto, eu acho que não sei se ele sai dessa, não. O Killman diz que é frustrante, porém não dava pra vencer esse cara. Nenhum humano conseguiria parar um desastre como esse. O Hel dá uma olhada pro lado e vê que todos ali haviam sido destruídos. O único problema, porém, é que o mesmo havia acontecido com os soldados dele. Ele chama pelo Caldera, pela Tarmi e pelo Kella. Ele comenta que pelo visto eles realmente não estão vindo. Mas tudo bem, essa luta era dele desde o começo. E agora tudo iria acabar. Enquanto isso, nosso rapaz tá fugindo do subterrâneo. Finalmente ele viu uma saída. Um momento no qual ele vai conseguir sair dos vigias desse castelo. Assim que ele atravessar ali, ele chegou à liberdade. Porém, a Rin fala pra ele tomar cuidado. Um ataque elétrico vem e ela ergue uma barreira pra defender os dois. No início ela já fala que havia sentido um forte cheiro de sangue. Uns magos surgem das pedras falando que o Khaldun realmente
provavelmente era um pai no final das contas, estava querendo evacuar os filhos. Eles já sabiam, porém, que eles tentariam se esconder nessas cavernas. O Callum imaginava que os inimigos ficariam vigiando uma área como essa. Parece que desde o começo eles estavam de olho nessa construção extra que ele havia planejado. E na mesma hora, rapaz, os caras já estão atacando e a Rin tá na frente pra proteger nosso menino falar dela. Ela tá mandando ele correr, falando que ele não consegue fazer nada ali. E manda ele obedecer, que ela era a serva dele e a prioridade era o proteger. O que ela, porém, sabe, a Rin tá bancando a durona, porém tudo que ela consegue fazer é uma simples magia de defesa. Ou seja, se ele abandonar ela ali, rapaz, é basicamente a morte dela. Ela tá querendo se sacrificar. E ela continua insistindo, perguntando o que ele tá fazendo e mandando ele fugir. Ele, porém, pega no ombro e taca ela longe, perguntando desde quando ela vai querer ficar bancando a fodona, para ela não aguentar nada. Se o plano dela era seguir ele, que não ficasse tentando morrer assim na frente. Ela tá ali meio sem entender, enquanto os magos tá confuso, né, rapaz? O menino baixou a barreira. O trouxa, porém, toma coragem e fala que sabe que ele era o mais fraco nesse castelo e é por isso que vai ser morto. Só que a verdade a gente já sabe, o Callum não é fraco, rapaz, ele só não usou as habilidades que possui. O que é perfeito, já que tudo que sabem sobre ele não é verdade. Aí fica surpresa que ele facilmente bloqueou o ataque, enquanto os mágicos não conseguem entender, até porque esse moleque era pra ser o mais fraco. Porém, um vulto só, rapaz, se aproximou e explodiu a cabeça dele no chão. E nosso garoto fala que eles têm que dar uma olhada melhor então de onde vem as informações. O cara pede pra ele esperar, porém tarde demais, rapaz. Foi explodido, mais ou menos, né? Só fica meio churrascado. A Rin tá assustada que ele conseguiu facilmente vencer um mago da Guilda dos Céus. Enquanto os caras atrás diz que isso não faz sentido, ele era o mais fraco dali. Nosso garoto só se vira e diz que mais uma vez as informações deles estão erradas. Os caras, porém, preparam um ataque dizendo que eles não têm escolha a não ser acabar com ele ali. Eles iriam usar a magia da lança de luz, que é um golpe no qual ele gasta toda a mana num único ataque. Isso quer dizer que se isso não matar o garoto, eles que vão morrer. A Rin manda ele sair da frente falando que era extremamente arriscado. O ataque, porém, fura ele e fura ela, né, rapaz? Era bom você não ter tomado isso. E o problema pro Callum é que ele nota que ele não tava mais conseguindo mover o corpo dele. E aí se vira ali toda chorosa, pedindo desculpa por não conseguir o proteger. E os magos comemoram que o ataque tinha acertado em cheio. Eles sacam uma arma falando que o fim dele é ali. O mano atrás, porém, pergunta se eles não merecem uma pequena recompensa e vai com a mão na cara da Rin, falando que eles deveriam se divertir com ela antes. Amigo, tá... Vamos focar na... Vamos focar na luta aí, por favor, rapaz. Você vai morrer aí agora, moleque. Eles dizem que sabem muito bem o que os demônios fizeram com os humanos e agora era bom ela ficar quieta. O que ela não esperava que até mesmo as pessoas normais desse mundo, em teoria, né, rapaz, normal naquelas, tratavam as pessoas assim como objetos. O cara, porém, fala que o tal do Callum pode morrer agora. Vendo a saída logo à frente, ele não consegue acreditar que ele realmente vai morrer num lugar como esse. Ele tava tão prestes a sair disso. O cara, porém, só diz adeus, ergue a espada enquanto a Rin grita por ele. Uma energia roxa nessa hora começa a aparecer e ele sente que tem alguma coisa chegando. Nessa hora, o pai aparece na frente dele. O protagonista se pergunta se a luta dele já acabou e se o plano dele havia sido arruinado. O pai então chama pelo Callum e fala pra ele escutar. Ele já havia lutado incontáveis vezes e considerado todas as possibilidades. O garoto não sabe o que ele tá falando. E o pai explica que a Seldera não tem a consideração pelos demônios aliados e por isso não serve pra ser a rainha demônio. O Tarm não possuía nenhuma ambição. O nosso rapaz se levanta e diz que não tá nem aí pra esses dois. Ele quer saber como é que o réu tá ali. O pai só diz que o rei demônio tem a habilidade de passar sua mana pra sua linhagem de sangue antes de morrer. O garoto tá sem entender, porém o pai só fala que por um curto momento, por mais que extremamente curto, ele viu que o garoto é o melhor candidato a se tornar o verdadeiro rei demônio. O que ela não entende nada, fala que ele deve estar confundindo ou coisa do tipo. Porém o réu só diz que ele, o rei Hel Khaldun, nesse momento passa toda a mana do corpo dele pro filho Kella Khaldun. Rapaz do céu, vem a bolota de energia. Na hora o moleque tá todo confuso sem saber o que tá acontecendo. Enquanto o réu chama pelo filho e pede para que o Kella não sinta falta dele na morte. Ele devia viver como um verdadeiro demônio. Rapaz, o céu tá só a cabeça no chão. A Sirius comemora, falando que finalmente o rei demônio estava morto. O general Killman havia se sacrificado por isso. O preço havia sido caro, porém a cabeça do Khaldun estava no chão.
E eles eram os vencedores. Enquanto eles comemoram, rapaz, ó quem tá recebendo toda a mana do Rei Demônio. Naquele mesmo instante, a lança que tava fincada nele começa a ser desfeita. O mago confuso pergunta por que parecia que ele tava ficando mais forte, enquanto que ela dá risada e comemora. O réu realmente havia morrido. O plano dele funcionou perfeitamente. O desgraçado matou o pai. Realmente nasceu pra ser um demônio esse maldito. E agora os dois magos que gastou tudo que tinha em um ataque, né, filho, tá sem mana. O que ela na hora fala pra Rin sair de perto, enquanto sente um vazio imenso e um poder crescer em si. Os caras mandam o demônio não se aproximar, pro que ele responde que quer ouvir de novo aquilo que eles falaram que iam fazer com a Rin. Na hora, pula na direção dos dois e diz que eles são piores que demônios. Rapaz, os dois explodem no chão e pelo visto já era. Aquele realmente era o poder de um rei demônio. Porém, era tanto pro corpo dele que só de ter recebido aquilo ele tá exausto. Ele pergunta se a Rin consegue se mexer e fala que eles precisam urgentemente sair desse lugar. Porém, ele agradece o réu. Graças a ele conseguiu fugir desse castelo, que agora foi abandonado em chamas. Rapaz, nosso menino é um estrategista nato, ele não tá nem aí que abandonou a família. Tudo bem que aquela família tanto faz, né? Mas até que o pai dele foi da hora, tirando a parte que enfiou a mão no peito dele. Nosso garoto, porém, não tá nem aí pra nada disso. Ele tá feliz que pode ir pra onde ele quiser e viver como ele quiser. Só que nessa hora, uma estranha aura azul começa a aparecer em volta. A Rin avisa que isso daí normalmente é magia de teleporte. E antes que ele possa fazer algo, filho, ele só pede para ela, segura na mão e vamos junto, minha menina. Ela toma um susto, porém, brilho nos céus. Opa, onde será que nosso garoto vai parar? Será que vai voltar pro castelo? Parece que não, hein, cara. No meio de uma florestinha ali, tá tão confuso quanto nós. Aí, meio confuso, disse que não sabia que ele conseguiu usar teleporte. Pro que ele responde que não foi ele, foi uma espécie de alarme. Parece que o pai colocou isso nos três pra caso ele morresse. A Hinton fala que também, estranhamente, todos os ferimentos dela se curaram. Pro que ele responde que eles devem ter passado cerca de 3 dias dentro desse espaço do teleporte. Provavelmente também foi parte da estratégia dessa magia para salvar, porque assim, né, eles poderiam se curar enquanto eram enviados para outro lugar. Ela tá impressionada que o cara foi capaz de criar esse tipo de feitiço combinado. Vê que ele se preocupou assim com eles, né, rapaz? Faz nosso garoto perceber que no final das contas o cara ainda era um pai. Aí, porém, pergunta se isso não quer dizer que o rei demônio morreu. Ele só fala que sim. Exatamente como ele tinha planejado, rapaz. Nisso, ela pede pra que ele se torne o próximo rei demônio. Coitado, já recebeu essa missão de outra pessoa. Ele pergunta por que faria algo assim. Porque ela fala que percebeu que ultimamente era a pessoa perfeita pra se tornar o verdadeiro rei demônio. E é por isso que de agora em diante ela vai dar o melhor dela pra que isso se torne realidade. Ele percebe que essa menina tá entendendo as coisas erradas. E só fala pra ela fazer o que quiser. Nesse momento, rapaz, ele tá precisando de força de combate, sim. De repente, porém, ela para e parece reconhecer aquele castelo. Ali era a cidade mágica de Arsol, um lugar na qual talentos são treinados com o único propósito de matar demônio. E lá tem uma funk bandeira comemorando a morte do rei demônio, Khaldun. O cara não consegue acreditar que eles foram jogados logo ali, rapaz. O que vai acontecer se eles forem descobertos? De repente, que isso, filho? Virou humano ali do nada, tacou a magia, ficou branca. Nosso garoto diz que realmente é a melhor opção e faz a mesma coisa, tá fácil o negócio assim. Vamos ser cancelados aí, rapaz. Andando pela cidade, ele já vai falando pra ela mandar tudo que sabe desse lugar. Que explica que isso é um pequeno país ao leste de Talua. Eles são abençoados com uma criatura gigantesca que vive no mar. Essa mesma criatura permitiu-lhes terem um enorme desenvolvimento mágico. E através dos inúmeros magos que eles criaram, constantemente eles lutam contra os demônios. Há centenas de anos, eles são dos maiores perigos. O que ela diz que entendeu, enquanto quer saber, né? Por que o pai quis que ele viesse pra um lugar como esse? E a Rin quer saber a mesma coisa. Por que ele entrou assim que recebeu essas informações? Eles deviam ter vazado o máximo possível desse lugar. O danado só responde que fugir também precisa de preparo. Primeiro, ele precisa de informações. Ele tem sonhos grandes nesse mundo, e magia era uma das coisas essenciais para tornar eles realidade. E essa aqui é logo o lugar perfeito para descobrir tudo sobre isso. Um lugar onde magia é usada até mesmo nas construções mais comuns. Se ele aprendesse sobre a magia desse lugar, poderia criar coisas que não eram possíveis nem mesmo no jogo. Porém, antes tinha que resolver a comilona ali do lado, filho. Ainda bem que tinha uma barraquinha. Ela já comemora falando que isso aqui é um negócio famoso e bom pra caramba. E pelo visto, ela tá se divertindo com a cidade mais do que deveria, né? Eles tinham coisa mais importante pra fazer aqui do que ficar experimentando tudo. Finalmente, tava na hora de visitar um bar mágico. E adivinha o que tá acontecendo lá, né? Estão comemorando que acabaram com o rei demônio. E olha ela aí, né? Aquela menina do exército, né, rapaz? Tá ruivoníssima. Todo mundo comemora junto. Agora que eu percebi, o que esses dois estão fazendo aí de cara vermelha? O que ela tá todo bêbado já e fala que comemorar de vez em quando também
não é nada ruim. Eita, fia braba, porém, parece estar de olho nos dois. E já disse que ela tá vendo um casalzinho bem interessante ali. Já depois do banho, nosso menino tá vomitando ali, né? Claramente bebendo o El Forte dele. A Rin fala que não acredita que eles estavam celebrando a morte do Rei Demônio, enquanto o nosso rapaz manda ela parar de encher o saco. Foi ela que sugeriu que eles bebessem. Nisso, um monte de gente passa correndo, falando que apareceu uma nova quest Rank S. A Rin acha isso esquisito, considerando, né, rapaz, que o único tipo de quest Rank S era o fucking Rei Demônio. E já disse que é bom eles darem uma olhada também, rapaz do céu. Olha quem tá lá como Rank S estampado gigantescamente no meio do castelo. A Rin pergunta quem é, fi. Ó quem é ali, fi. O jovem mestre. O louco da cabeça grita pra todo mundo escutar que o Rei Demônio já morreu, então por que estão querendo matar ele? A Rin tem que dar aquela tampada de boca, né? Falando que ele tá bêbado até demais. Enquanto o pessoal em volta diz que o tal do Kel é o mais fraco de todos os filhos do Rei Demônio. Isso sim era quest fácil. Matar um moleque como aquele deveria ter dificuldade rank B. Nosso garoto, porém, não tá nem aí. Ele tá mais preocupado agora com o fato de que vai ter que manter um perfil bem baixo. Ninguém pode saber sobre ele. Já chama pela Rin, que nisso pergunta como é que ela vai, né, se dirigir a ele agora que não pode usar o nome Kella. E adivinha só. Ah, eu achei que ele ia falar pra chamar ele de Kangxi, né? Mas ele fala pra chamar ele de Tio Wo. Ela pergunta que desgaste de nome é esse, ele só manda usar isso para encher o saco. Ela, porém, comenta que é ruim, que já estavam notando ele como alvo, né? Assim que o pai morreu. Ele tá andando, falando que é melhor eles saírem dali e olha quem tá esperando por eles. Rapaz do céu, que perigo. Ela pergunta se é verdade que apareceu uma nova quest Rank S. Ele diz que sim, aí fala que eles acabaram de dar uma olhada. O que ela notou essa garota no bar e todo mundo tava chamando ela de A Esperança de Arsol, então fraca ela não é. Agora que eu lembrei, a gente já sabe o nome dela, né? A tal da Sirius, que comenta que o Rei Demônio agora ter filho vivo ia ser um problema, realmente é difícil exterminá-las. Nosso garoto fala pra ela comemorar esse tal do que ela aí, todo mundo fala que é fraca, então né, não vai ser nada demais. A Sirius, porém, dá uma encaradinha e joga o braço em cima dos dois, perguntando se realmente não vai ser nada demais, considerando que o garoto é filho do Rei Demônio. Ela havia notado algo bem esquisito antes. Eles pareciam ter um cheiro peculiar. Por acaso os dois eram... Eles estão assustados, querendo saber o que ela tá pensando. Eram viajantes que não tomam banho há muito tempo, rapaz. Por acaso eles estavam precisando de um lugar, né, pra se lavar e beber algumas coisas? Eles estão ali meio confusos, mas ela saiu empurrando, eles não tiveram muita opção, só aceitaram. Capítulo seguinte, tamo na banheira da Ruivinha, coisa boa, rapaz. Chazinho dos bons e coisas que ele nunca comeu nessa vida. Provavelmente era mais um desses negócios mágico e especial. Ele tá impressionado, ele tá exatamente no tipo de mundo que ele sempre quis viver. É como se os sonhos tivessem se tornado realidade. Esse tal do Isekai não é nada ruim, não. Enquanto isso, a Arin tá toda vermelha ali, fi. Isso porque foi parar na banheira da Ruivinha, rapaz. E pergunta se ela não acha isso uma delícia, ela diz que sim. Sirius quer saber por que ela tá tão nervosa? Por acaso ela pensa que é um demônio que vai ser pega? Eita, rapaz, ela já fica toda torta falando que nunca, né, rapaz? O Eventon fala que vai usar um poder pra ajudar ela a relaxar. O problema é que era magia de tipo sagrada. Aquele cheiro ia acabar tirando a transformação da Arin. Porém, ela tá vermelha, enlouquecendo enquanto pede ajuda do jovem mestre, que tá bem tranquilinho lá bebendo seu chá. Rapaz, a Ruiva Perigosa continua, falando que ela achou que todo o sofrimento dela iria acabar quando o Rei Demônio morresse. Aí, porém, só que essa maluca calha a boca antes que isso afete mais ainda a transformação dela. A mulher continua, fi, contando histórias, dizendo que foi designada como uma maga assim que nasceu. A Rin, porém, nisso já se levanta falando que depois ela conta isso, fi, e sai fora dizendo que tem que ir no banheiro. Eita, porém, a danada já sentiu que a garota não gostou do cheiro sagrado. Um tempo depois, ela tá pensando que isso poderia ter dado muito ruim, rapá. A Rin já corre pro nosso garoto, né, falando que as coisas tá ficando perigosa. A magia de transformação dela quase foi desfeita bem ali. E fala pra tomar cuidado que a Sirius tá usando magia de poder sagrado, rapaz. Nesse ritmo aí, eles vão acabar sendo pega, até porque isso aí só maga avançado que consegue fazer. Ele fala que realmente é algo péssimo. Porém, antes de ir embora, talvez seja bom tomar mais um banhozinho, né, rapaz? Eita, porém a braba já tá ali, querendo saber onde é que eles vão. Ela achou que eles iam ficar pro round 2, rapaz. A Rin diz que sim, porém, infelizmente, coisas novas surgiram, né? Eles estão embora. Porém, a menina já tá fazendo um puta poder na mão, perguntando se eles não tão curiosos pelo resto dos drinks desse lugar. Ao ver isso, na hora o Sirius tem a ideia de sair pra comer de novo. Esse moleque tá muito tranquilo. Mas também tá no meio da capital dos magos, né, rapaz? Eita, fi. Eu ia falar sobre isso, mas olha um monte de gente se aproximando da casa dela. Ai, pior que estão perguntando se os demônios estão ali. Não só demônios, mas os filhos do Rei Demônio. Essa era uma oportunidade de uma vez na vida. Pera aí, esses é os caras da caverna lá? Ih, rapaz, olha o que custou deixar eles vivos, né?
Protagonista não aprendeu a lição ainda, você tem que matar, moleque. Já de volta dentro da casa, parece que dessa vez ela fez um chá de luz sagrada lá, rapaz. Óbvio que isso aí não vai dar bom. Só de segurar aquilo já tava fazendo o corpo deles queimar, então imagina esse bebê. A Sirius então diz que vai continuar a história, na qual ela tava conversando sobre a vida a qual viveu para conseguir matar o Rei Demônio. Ela se juntou com o Esquadrão Talcã e treinou a vida inteira. Essa cicatriz gigantesca na barriga veio de um dos testes. Rin fala que não tinha visto isso antes. E a Ruivinha, fi, já mostra uma cratera na cara, falando que ela também já perdeu um dos olhos. Os dois ficam meio surpresos e ela diz que tá escondendo tudo com mágica. Isso porque toda vez que ela vê essas marcas, ela se lembra da dor daquele dia. Rapaz, os alunos ali eram esculachado, cortado, rasgado, espancado, tudo em nome de ficar mais forte pra matar o Demon King. Do nada mandei um inglês ali, desgraça, tava lendo essa desgrama. Ele fala pra eles se prepararem e se lembrarem sempre que o objetivo da vida deles e pra essa guerra era matar o Rei Demônio. Ela sacrificou a vida inteira dela, por isso acabou se machucando. Ai meu Deus, e ela vem aqui bem coladinha, querendo saber o que eles estavam fazendo nesse meio período. Por acaso ele não tinha nenhuma cicatriz como ela, né? Não tinha nada. Nossa, garota tá meio peculiar ali. Eita, ela disse que a pele dele é muito macia, não tem nenhum machucado nem nada, porque ele parece que tá com batonzinho. Porém, a mão dela parece algum poder sagrado e nosso garoto começa a se destransformar. E na hora ela vem no ouvidinho e pergunta se ele não é um demônio, fi. Na hora ele percebe que a desgraçada já sabia. E um monte de rato começa a entrar na sala junto com os magos tacando explosão. A Rin toma um susto e os dois percebem que desde o começo talvez isso tinha sido uma armadilha. A Sirius olha pra trás querendo saber por que todos chegaram. E estranhamente os caras parecem estar com raiva do olho dela, dizendo que a mensagem do céu estava certa. A Sirius só tava escondendo quem ela realmente era. E na verdade era uma traidora infiltrada do Rei Demônio? Como isso, filho? Ela tava lá na luta final, matou o cara. Ela tá indo igual louca ali, enquanto o nosso menino tá confuso, né? Querendo saber se eles não estão ali por ela. E que negócio é esse dela ser uma infiltrada do Rei Demônio? Eita, e pelo visto é verdade? Rapaz do céu, ela diz que sim, e não tem mais nenhuma razão pra se esconder. Além disso, foi ela mesma que deixou sair a informação de que ela era um demônio. O cavaleiro fala que não tem mais razão pra hesitar, já que ela admitiu e mandar atacar. Porém, ela só dá aquela encarada e fala que ela é uma maga de elite de Talcã. Ela não é alguém que esse bando de mago da classe Arsol conseguia lidar. Na hora, a Rin já fala que eles têm que sair desse lugar, fia. O negócio tava ficando bem pior do que ele imaginava. Explosão e, pelo visto, os magos desapareceram. Que isso? Os meninos foi Alt F4 aqui, rapaz. A Rin nem consegue acreditar que ela tem uma mana tão poderosa. E por que que ela havia os protegido? A Sirius então diz que eles não precisam mais esconder que são demônios. Até porque ela é também filha do Hel Khaldun? Sirius Khaldun? Não! Como é que a gente vai poder sonhar com o nosso garoto e as interações dela, agora que virou irmã, isso aqui não é Alabama. Capítulo seguinte, começa com os dois trouxa confuso e ela então fala que não tem muito tempo, então vai explicar tudo com magia de transferência de memória. O antigo rei e talvez a antiga rainha, não sei, comemoram que eles haviam criado uma pessoa, né, na verdade um demônio sem chifre e sem poder maligno. A garota tava ali pensando que realmente era o verdadeiro rei na frente dela, o rei absoluto. E o réu fala que o sangue dele corre na veia dela, o que faz dela a filha dele. É assim que funciona mesmo, rapaz. A menina, pelo visto, né, nasceu desse tamanho aí, porque parece que tá conhecendo o mundo, mas já sabe falar, também é confusa aqui. Porém, ela tá surpresa que é filha do Rei Demônio. Ah, isso porque ela viveu a vida inteira como uma espécie de rata de laboratório. Todos os dias era igual ao inferno e ela era queimada. Realmente, nesse caso, é bem literal igual ao inferno até. Ela só podia resistir de frente da galera ali que foi passada. Porém, ver aquilo sempre fazia ela pensar que uma hora ou outra chegaria a vez dela morrer também. Porém, agora ela fica emocionada ao descobrir que ela realmente é filha do verdadeiro Rei Demônio. Ela só toda torta responde que é uma honra. E ela então fala que vai abençoar ela com o nome, é quando ela passa a ser chamada de Sirius Khaldun. Ela agiria como espiã do lar dos humanos e teria o trabalho de trazer informações. Rapaz, ela tá muito feliz, né? Pelo visto é muito bom ser filha do Rei Demônio. Isso porque na cabeça dela, agora que ela sabia que tinha essa conexão, é como se pudesse fazer qualquer coisa. A cena muda pra frente do castelo e alguns soldados saindo de lá ao ver uma garotinha caída no chão. Eles vão ao resgate todos bonzinhos, né, filho, pra salvar a garota, que naquele momento já tinha decidido que ia ser pra sempre espiando o Rei Demônio. Com isso, ela começou a se esforçar como uma maga de Arsol. Ela aguentou tudo que veio na direção dela e, rapaz do céu,
É a filha do rei demônio mesmo essa encapetada. Ela conseguiu crescer forte e saudável e virou uma das mais fortes desse império. 15 anos depois, ela viu mais uma vez o pai dela. Ela queria correr naquela hora para dar um abraço, porém não podia. Ela tinha que continuar ali, esperando que todo mundo morresse, exceto Killman. O trabalho dela nessa missão era usar uma magia que atrapalhasse o esquadrão de Dalkan, de forma sorrateira e aproveitando para ajudar o pai dela sem que ninguém mais percebesse. Se eles vencessem isso, no final, ela poderia voltar pro castelo. Finalmente, ela poderia voltar e viver a vida ao lado do pai dela como Sirius Khaldun. O Killman fala que reconhece que ele realmente excedeu as expectativas. Era o oponente mais forte que ele já havia enfrentado. O rei, porém, só responde que não precisa de reconhecimento de um humano como ele. O Kiryu só responde que ele realmente é um arrogante e pergunta se não tá na hora de acabarem com isso. Ele iria usar um ataque no qual ele coloca tudo de si em jogo. Pelo visto é aquela mesma habilidade da lança lá, só que essa daí é a versão roubada, né, rapá? O demônio, coitado, tá ali sem braço, sem perna, sem pedaço do abdômen, mas invocando mais uma bolota de energia. A Sirius queria se envolver, porém, rapá, o lugar inteiro foi evaporado. E naquele instante, ela escutou a voz do pai, que chamou pelo nome dela e disse que esse era o próximo comando. Ela deveria servir o próximo rei demônio, assim como ela serviu a ele, e proteger o garoto até o fim. Com isso, eu fiz explodiu. Esse rei demônio é foda, né, mano? O cara é brabo mesmo. Com isso, só sobrou o cabeçote dele ali, fi. Bolotão de cabelo rolou no chão e ela percebeu que agora, né, esse daí não ia voltar, não. A única opção era voltar pra Talua, já que as forças de apoio haviam chego e seria suspeito, né, ela ir na direção do castelo, coisa do tipo. Na cidade, todo mundo comemorava a morte do rei demônio. Fazia 1 milênio que os humanos não sabiam o que era viver num mundo sem um rei como esse. E foi nesse momento que ela decidiu se aposentar, rapaz, e voltou pra cidade de Arsol, a primeira cidade na qual ela apareceu e onde começou trabalhando pro pai dela. O plano dela era recomeçar do zero e aos poucos planejar a vingança pelo pai. E agora, rapaz, ela fala que ela já tava querendo acabar com tudo isso mesmo, inclusive com Arsol. A Rin não consegue acreditar que realmente ela é filha do rei demônio. Enquanto que ela tá com mais raiva porque ele tava querendo fugir desse negócio de irmão e rei demônio, filho. Ele queria ser desconhecido, porém agora, né, tá mais uma da família com ele. Diz o que ela que eles não têm relação de sangue, mas como é que isso é possível, rapaz? Você não é filho do... não é meu pai? Ué. A Sirius então fala que não vai forçar eles a cooperarem com ela, porém entregaria algo. A cidade de Arsol era a ameaça principal, já que ali era o país da magia. Quanto mais tempo esse lugar tiver de pé, mais rápido vai ser a morte do Kella Khaldun. Na hora, nosso menino parece mais decidido. Até mesmo nos jogos, rapaz, magos sempre foram uma força perigosa. Se ele deixar esses caras fazer o que quer, ele realmente tá colocando a vida em risco. Os magos caídos ali, porém, tá bem iludido, falando que estão com medo de outras pessoas chegar e ganhar o crédito por ter matado ela. E é por isso que eles vão fazer de tudo pra acabar com ela o mais rápido possível. Nisso que ela diz que esses caras são uns bastardos mesmo. Eles nem sabiam que eles eram demônios e estavam atacando dessa forma. O que tava pra vir de agora em diante, rapaz, era só defesa pessoal. A Sirius se vira e parece reconhecer a energia, né? O danado tinha o poder do pai. Eita, já vamos de resumo, rapaz. Naquela noite, eles participaram de uma luta interminável. Aos olhos da Rin, aquilo, porém, mais parecia um massacre. Para Sirius, a cidade de Arsol era como uma segunda casa e ela conhecia tudo lá, rapaz. Facilmente, ela conseguiu destruir as construções principais e cortar a base de magia do governo. Ele, obviamente, abusou da mana que recebeu do pai para subjugar todos aqueles que tinham poder nesse lugar. E com o trabalho de equipe dos dois, rapaz, pum, explode tudo e as chamas consomem a cidade. Os céus são pintados pelas chamas. O cara caído em cima de umas pedras ali e diz que Arsol não vai cair assim. Demônios como eles jamais seriam perdoados, né, rapaz? Foi tostado, era bom ter ficado quietinho e se fingido de morto. E a braba jura, fi, que ela não vai perdoar ninguém ali. E começando pela Arsol, ela vai acabar com todos. Até nosso menino tá achando que ela tá meio empolgada, né, rapaz? E nisso já se vira, falando que eles já se ajudaram o suficiente, tá na hora de cada um seguir seu caminho. Porém, a Sirius pergunta se ele realmente acha que ela não ia reconhecer essa mana. Agora ela sabe que ele é o segundo filho do rei demônio, Kella Khaldun. Nosso menino sabe, não vai ter muito como esconder, né? E só diz que sim. Porém, ela parece impressionada, ele percebe que dava pra ter escondido sim. A Sirius então conta que ela tava suspeitando. Então revela que ela é do mesmo sangue, mas não é realmente assim, tipo, filha. Na verdade, ela só foi feita do sangue do pai. Eita, que pegadão, rapaz, mãozona cheia. Ela diz que foi feita após ele ter nascido. Ou seja, de certa forma, ele era o irmão mais velho. E ela tem certeza que ele deve estar querendo vingar o pai. Porém, óbvio que não, rapaz. Ele fugiu de casa, ele queria que aquele cara morresse mesmo pra ele ficar bem soltinho nesse mundo. Só que a Sirius não gostou dessa reação e pergunta se por acaso ele não tá pensando em fugir. Ele era a única linhagem de sangue que havia sobrado do rei demônio. A única criança do pai.
Mentira, né? Cadê aqueles dois malucos lá? A Arin já tá pedindo pro nosso garoto falar que vai com essa maluca logo antes que ela os matem. Então ele decide falar que ele tá buscando vingança sim, ele vai se vingar, porém óbvio que não, né, fi? Tá só mentindo. Na hora você vira e fala que é bom saber e manda eles irem logo junto então, vamos queimar tudo. Ele meio que hesitante diz que tudo bem, enquanto pensa que a chance perfeita de adquirir a magia de Arsouls, a Sirius sabe tudo sobre esse lugar. Ao mesmo tempo que ele vai usar isso como desculpa para estar por perto dela enganando, ele vai absorver as informações que precisa e sair na hora certa. Um dos caras que sobreviveu, porém, ouviu tudo, rapaz, e tá louco pra reportar alguém chamado Thalia sobre tudo isso. Eu achei que Thalia era alguém, mas Thalia, pelo visto, é o nome de um outro lugar. E o velhão quer saber que negócio urgente é esse. O servo na frente conta que a Sirius se juntou com os demônios, ela mesma que pertencia ao esquadrão Talcan. O velho continua desinteressado, até o cara revelar que ela se juntou com Kella Khaldun e juntos eles destruíram toda a cidade de Arsol. Na hora ele bate a mão perguntando se o filho daquele maldito rei demônio tá nessa cidade. E o cara só diz que parece que o garoto ainda tinha conexão com a Sirius de alguma forma. O velho não acredita que a cidade mágica tão poderosa como a de Arsol foi destruída tão rapidamente. Nesse ritmo, todo mundo ia rir da cara deles. Era pra matar essa Sirius e trazer esse Kella Khaldun pra eles serem executados. Ô, mano, chamado Raden jura pelo nome dele que vai acabar com esses dois, rapaz, e já se retira. Olha a cabeça do rei demônio ali, filho, guardadinha de troféu, voando, tranquilona. O cara diz que a linhagem desse maldito ainda tá atrapalhando ele, mesmo sendo sua cabeça. Porém, ele jura que vai evaporar desse mundo todos que carregam qualquer conexão com ele. Em outra parte do castelo, alguém pede pelas notícias do esquadrão Kilian. O homem responde que ele parece ter recebido a mensagem e logo vai estar por ali. O velho diz que é a chance perfeita de usar a única pessoa que era mais forte que o próprio Killman. Para matar Aquela e o Sirius, esse cara seria necessário. Alguém pergunta se o irmão Killman realmente morreu. O de manto atrás responde que sim, ele se sacrificou para matar o rei demônio bravamente. O moleque, porém, rapaz, diz que é uma vergonha ele ter se morrido assim só pra matar um rei demônio. O cara na hora pede pro Talu avisando que ele deveria ajudar na caçada do Kella Khaldun. Pro que ele só responde que não tá nem aí se aquele rei maldito tá querendo isso ou não. Esses caras mataram o irmão dele e ele vai matar cada um dos demônios desse continente. Começando por esse citado Kella. Rapaz, o maluco também parece protagonista. Todo mundo nessa história parece protagonista, menos nosso protagonista. Ai, desgraça. Geral é cheio de plano, fodão. O nosso garoto só quer saber como de andar pra lá e pra cá. Até agora, ele não era o criador de dungeon. Eu achei que essa obra aqui, ele ia ser criando um dungeon pra lá e pra cá, né? Imagino que uma hora isso vai acontecer, espero eu. Ele tá perguntando quem vai comer essa carnona aí. O Sirius fala que se ele não quer, só deixar que ela come tudo. Aí pergunta qual é o segredo pra comer tanto e não engordar. Porque ela diz que se entrar rápido e sair rápido, você não engorda. Então tá bom, né? A minha tá impressionada, falando que é uma teoria milagrosa. Enquanto que ela tá relaxando, porque ao menos essa louca não tá querendo matar ele tanto, enquanto a Cedera e o Tarm lá. Quem fala nisso, até agora eu tô querendo saber onde foram parar. Nisso ele pergunta se ela não odeia, já que ele é filho biológico do pai. Porque ela responde que sim, só de saber disso dá vontade de o matar. Porém, ele compartilhava o mesmo sangue da pessoa que ela amava e respeitava. E é por isso que ela não consegue odiar ele. Sem contar que por essa mesma razão, ela tem que proteger ele com tudo que tem. O que ela tá impressionada, pela primeira vez alguém tá querendo proteger ele, rapaz. E ela com essa mãozinha esquelética diz que vai colocar tudo em jogo pra manter ele vivo. Ai, o menino ficou todo coradinho, porém a Rin não gostou disso não, já mandou ele comer carne. Querendo falar, né, pra ele recuperar a mana e tirar a mão dessa mulher. Nisso já se levanta toda torta, falando que ela também vai proteger ele até o dia que ele for morrer. Nisso a Sirius fala pra eles se concentrarem. Esse lugar aqui vai começar a encher de caçador de demônio. Primeiro eles teriam que achar um lugar seguro pra dormir. O que ela porém diz que ali é o lugar perfeito pra passar a noite. Tudo que eles precisam fazer é se esforçar um pouquinho pra transformar isso numa fortaleza impenetrável. Rapaz do céu, um pouquinho? A mina tá fazendo madeira flutuar. Cara, ergueu a basezinha do Minecraft ali, filho, 4x4 do Fortnite. E diz o que ela que desde que ele recebeu os poderes do pai, agora ele precisa descansar, tipo, muito mais pra conseguir recuperar após uma batalha, assim como o rei fazia. A Sirius não é diferente, ficou toda dorminhoca, e graças à base deles, acordaram tranquilo no outro dia recuperado. Enquanto isso, nos castelos, o esquadrão mais poderoso tá chegando em frente ao rei que comemora. Falando que vê esse grupo na frente dele e dá calafrios. Ele dá as boas-vindas ao mais poderoso grupo de caçadores, Talcan dos Brancos. O olhinho afiado de fundo fala que o capitão parece ter ficado extremamente mais forte do que antes. Se o general Killman tivesse visto algo assim, teria ficado muito feliz. Isso é o fim ali do lado dele, fala pra ele calar a boca. Porém, menina, você tem a orelhinha pequenininha, garota, tá escutando em 3K. Alguém diz que a Adria tá barulhenta como sempre. E nisso, o outro chama pelo caminhão Kilian e quer saber se eles realmente
realmente vão ficar obedecendo o rei assim. Ele tá com tanta raiva de como eles estão sendo tratados de que nem matar o Kiala Khaldun iria o acalmar. O do cabelinho branco pede desculpa pro Calca e diz que tem algo que ele precisa mostrar pra Curly. No caso, era o cabeção do rei demônio, o maldito que havia matado o irmão dele, o réu Khaldun. Todo mundo fala que esse negócio é nojento, fi. E o líder então pergunta se a Curly consegue rastrear o cara só com essa cabeça. Ela diz que é possível. Ela então usa um feitiço que dá uma traqueada na linhagem de sangue desse cara. Enquanto o cabeçote tá só ali, fi, sobre o especial. Nunca vi uma cabeça sofrer tanto assim, rapá. O Killian manda o maldito demônio manter os olhos abertos e ver tudo que eles estão prestes a fazer. O cabeçote do rei, né, tá como ali, filho, só tranquilo, sem entender o que tá acontecendo. De volta com os aventureiros, rapá, a Sirius fala pra todo mundo levantar e que logo aqueles malditos dos Talkian vão achar eles. Aí não tem ideia do que ela tá falando e ela explica que é um grupo bem perigoso. A verdade é que o grupo dela que fez o ataque ao rei demônio nem achava que ia vencer. Eles basicamente estavam indo como uma espécie de experimento. A ideia é que eles obtivessem informações pra depois os Talkian lá dos brancos chegar e realmente matar o rei. Nosso garoto confuso, né? Pergunta quem são esses malucos aí. Ele explica que era um esquadrão de elite composto de gênios do combate. Inclusive, o líder deles é irmão do líder, né, que matou o rei demônio. Ele pergunta se o cara que matou o pai dele realmente é mais fraco que esse cara. Ela cerra os punhos dizendo que não queria admitir. Porém, a verdade é que os Talcans dos brancos eram muito mais fortes que o esquadrão deles. Isso, obviamente, pega nosso garoto desprevenido. A Rin quer saber o óbvio, né? Como é que eles vão vencer alguém assim, então? Porque a Sirius responde que eles estavam numa espécie de treino isolado, mas devem estar voltando. Essa é a chance perfeita para eles evitarem que essa luta aconteça. Porque ela sabe que se esses caras realmente são tão mais fortes que o Ar-Sol, não vai dar pra vencer só com luta. E nisso ele fala pra ela pensar que se esses caras já estão sabendo da morte do irmão, né, com certeza já devem estar na caçada. Não ia ter como eles sobreviverem sem ajuda, então tava na hora deles criarem um exército e construírem a própria base. Finalmente, meu garoto! A gente tá meio confusa, porém ele fala que obviamente eles precisam de um exército que não perderia pra esse tal Talcan dos brancos. Uma base impenetrável que não seria destruída independente do número de invasores. Eles construiriam a dungeon mais poderosa que existe. Uma tá sorrindo enquanto a outra tá assustada. Ele fala que não dá pra ficar apostando na vida deles igual foi aquela luta com o rei demônio. Eles tinham que criar não só a mais forte dungeon, mas também ir à guerra contra a Talua, fi. A Ciri está animada, falando que não esperava menos do filho daquele cara. Enquanto ele tá pensando, né, que só tá querendo achar uma forma de motivar essas duas aí, ele não tem a mínima ideia do que vai fazer. A Sirius, porém, já fala que tá na hora de começar a fazer esse exército agora e chamar umas pessoas que ela conhece. Vamos todo mundo pra guerra. Elas estão mais animadas do que fazia sentido, né? Ele tá confuso. Por que essas meninas gostam tanto assim? Porém, por enquanto, é essa forma que ele vai usar pra ganhar tempo. Pouco a pouco, ele vai construir o próprio mundo. Um lugar no qual ninguém pode o interromper. Um mapa que, na realidade, ele não podia trazer a vida. Porém, ali seria possível. O menino tá motivado. E ele, então, né, já pergunta se a Sirius conhece alguns demônios por aí confiáveis. Ela fala que sim, na hora ele comenta que eles estão precisando de alguém que entenda muito sobre geografia e terreno. Ela para pensar e já se vira falando pra ir logo que ela conhece alguém. A viagem começou e no caminho nosso garoto foi aprendendo sobre a magia de Ar-Sol. Não é o tipo de coisa que dá pra se compreender e aprender em um curto período. Porém, rapaz, ele é o filho do rei demônio que herdou a alma do bicho, então né, ele conseguiu. Ver aquela magia ser criada com as próprias mãos fazia ele sentir que estava se aproximando do objetivo dele. 4 dias se passam e a Sirius fala que eles estão chegando. A Rin acha estranho, o lugar estava desolado, porque a amiga responde que não era assim. Obviamente, eles foram destruídos. De repente, ela para e fala pros dois não se mexerem, não importa o que aconteça. Um cara sai do chão falando pro Talkian ficar parado ali e pergunta se eles estão mais uma vez ali pra os matarem. Rapaz, pelo visto foi ela que atacou esse lugar e destruiu, porque o cara chegou e dando uma lançada no ombro. Nisso ela fala que realmente poucas pessoas ouviram falar dela. A Rin confusa quer saber por que ela baixou a guarda assim, porém ela só manda ela ficar quieta, fi. Na verdade foi nosso garoto que mandou deixar ela fazer o que quer. Os soldados perguntam por que ela não tá lutando e se não vê eles como oponentes dignos. Porém ela vai bancar toda a heroína, só se agachando e dizendo que aceita essa raiva. Eles poderiam fazer o que quisessem até se sentirem melhor. Pelo visto, essa pose aí que ela fez no chão é coisa deles, então, né, não era pra ela saber. Porém, ela responde que como um demônio é a única coisa que ela pode fazer. Os caras tá confuso, porém nosso garoto, fi, já avisa logo que ele é a última criança que sobrou de Réu Khaldun. E dá a palavra dele de que ela é uma pessoa confiável, tá falando a verdade. Pelo visto, a energia da menina é, moleque, tá reconhecida em qualquer lugar. Na hora eles aceitam só pela aura. Já reconheceram como jovem mestre Kelly, tá todo mundo de joelho, fi. Os demônios tudo deram saudação pro nosso garoto nesse símbolo esquisito aí. A Rin fica animada que todo mundo parecia respeitar nosso garoto. E a Sirius fala que reconhecem ele como o verdadeiro herdeiro.
o que ela só observa. E vê no chão uma cidadezinha ali no fundo e lá embaixo tava pra ver uma escadinha, uma parada subterrânea. E fica animada, falando que talvez montar um exército não ia ser tão difícil assim. Já tá rolando uma celebração pelo nosso garoto, todo mundo comemorando a chegada do filho do rei demônio, falando que vão preparar tudo que ele quiser e é só dar as ordens. Olhando em volta, porém, o que ela só nota é que a arquitetura daquele lugar era completamente diferente do castelo de Arsol ou o castelo do rei demônio. Era surreal que eles conseguiram construir tudo isso só com um recurso natural e sem mágica. Ele não esperava encontrar uma cidade tão grande e desenvolvida como essa. Na hora ele fala que a Sirius estava certa, eles precisam da ajuda dos demônios da Terra e ela fica toda animada falando que avisou. Além disso, tinha um herói excelente nesse lugar que eles precisavam recrutar. Ele pergunta de quem ela tá falando, então ela conta que Tao Kahn havia descobrido esse lugar quando eles estavam a caminho do castelo do rei demônio. Obviamente que quando eles acharam a base dos demônios, eles começaram a acabar com tudo ali. Coitado tentou fugir, falando que eram soldados de Thalia. Porém, o lugar inteiro foi dizimado. Porém, nisso, um verdão aparece, perguntando como é que eles têm coragem de massacrar essas pessoas que nem se envolvem em batalha. Ele não permitiria guerreiros sem orgulho colocar um dedo nessas crianças. A Sirius ficou confusa ao ver um demônio, né, querendo proteger os outros. E o capitão mandou o guerreiro dizer o nome dele, que falou que era Douglas, filho. Do nada um Douglas aqui no meio da história. Ele era o filho do demônio da terra. O capitão dá-lhe uma encarada e disse que seria bom se ele tivesse nascido como humano. Mas logo na sequência fala pra eles pararem com o combate. Eles iriam embora dali diante em direção ao castelo do rei demônio. Caramba, o cara até que era gente boa, né, velho? Pô, perdoou os malucos, matou as crianças, milagre. Até o demônio ficou confuso ali. Enquanto a Sirius fala pra ele ficar feliz. A braveza que ele demonstrou e salvou a tribo. O trouxa ficou ali, né, todo torto sem entender, mas realmente salvou o que sobrou da tribo. De volta no presente, ela fala que esse cara não fugiu e ficou protegendo as crianças até o fim. Diz a Erin que o nome Douglas é bem confiável, ok. Enquanto que ela pensa que tem um demônio da terra, né, que já faz essas construções top e o cara ainda ser bom de briga ia ser perfeita. Na hora ele se levanta falando que quer conhecer o tal do Douglas. Porém, parece que não foi uma boa ideia, porque o cara diz que essa pessoa aí não é fácil de se lidar, era melhor procurar por outro. O que ela insiste e manda trazer logo esse moleque quer saber onde é que ele tá, fi. Em uma outra parte da cidade, o que ela pergunta se ele se recusa a obedecer. O Douglas tá ali na fornalha, falando que o garoto pode ser o filho do grande rei demônio, porém ele não é obrigado a seguir ele. O que ela pergunta o que ele vai fazer caso ele use força, porque ele só responde que vai morrer lutando. Nosso menino não consegue entender por que esse cara quer continuar nesse lugar, porque ele responde que nasceu e foi criado aqui. Ele tinha a obrigação de proteger a terra natal e é por isso que ele não ia embora. O que ela percebe é que esse cara é cabeça dura, como falavam, e o humano só perde desculpas. Nosso menino tá pensando que é igual um jogo. Seria ótimo conseguir um orc aliado, rapaz. Esse menino seria a adição perfeita no time. Porém, não tem muito o que fazer, né? O cara prefere morrer ou seguir ele. Só que de repente a expressão dele muda. Ah, na verdade não. Ele só deu aquela encarada e saiu andando, percebendo que a arquitetura do lugar é bem eficiente. Ele realmente precisa de um nativo dessa raça pra ajudar ele. Enquanto as bêbadas ali, já foi experimentar os licor do lugar. Nosso garoto tá com raiva que só tem bêbada nesse lugar enquanto ele tá trabalhando. Porém, chega de trabalhar também, né, rapaz? O danado foi beber desgraçado. Todo mundo se divertindo quando de repente os caras aparecem, né, falando que é muito bom ter eles ali, eles podem contar com qualquer ajuda. Um tempo depois, nosso garoto tá na cama tranquilinho, no soninho, quando de repente a porta abre, uns caras entram com um machado na mão. Opa, o que tá acontecendo aqui? Nosso menino tava num sonho tranquilinho. Eita, fi, era logo o Douglas falando que hoje ele ia morrer e deu-lhe uma. Caraca, do nada, fi. Porém, de repente, a expressão dele muda. Nosso garoto havia se esquivado e agora diz que ele tem certeza. Ele recua da cama e os caras falam que esse Kel é um covarde. Nosso menino, porém, só tá dando aquela encaradinha e parece que ele achou as coisas estranhas. Ele notou que aquele tal do Douglas, rapaz, não tava fazendo armas naquele lugar. Aquelas eram algemas que não fariam sentido nenhum e jamais caberiam no braço de um orc. Ele se manteve atento o dia inteiro e percebeu que estava sendo observado. Naquele momento em diante, ele começou a ficar mais atento ainda com tudo ao redor. E notou uma barreira de que tinha sido erguida com magia na frente dele. Algo que seria imperceptível caso ele não tivesse herdado os poderes do rei demônio. Sem contar que ele se lembrou de algo esquisito na história da Sirius. O Douglas falou que estava protegendo elfas negras na história da Sirius. Porém, desde que ele chegou nesse lugar, ele não viu ninguém dessa raça ainda. Foi quando tudo começou a fazer sentido. E rapaz, agora é ele que tá partindo
pro ataque a 1000 e o mano já foi pro chão. E nisso que ela fala, que agora entendeu a história daquela mulher. Não é que o Douglas não queria entregar aquelas elfas negras, é que ele não podia passar pra ele. Isso porque, rapaz, ele não tava protegendo e sim ele tava querendo escravizar. Moleque do céu, o Douglas nada perdeu 50 quilos e pergunta como ele descobriu. Porque o que ela só quer saber é se não chegou a hora de acabar com aquela barreira mágica. Rapaz, nosso menino tá iniciando a revolução, tá todo mundo ali na cidade apontando os machados, querendo saber como isso aconteceu. E assim como que ela esperava, fi, demônio é demônio mesmo, né, rapaz? Tá todo mundo envolvido nesse tráfico humano aí. O rei tá desacreditado que o Douglas realmente falhou na missão. E ele só pede desculpa ali, fi. Enquanto os garotos avisam que se eles se mexerem, o Douglas morre. Os velhos não conseguem acreditar que o covarde que ela tava tomando conta de tudo. Porém agora, em frente à barreira, ele só manda o Douglas abrir logo. Que saca uma orbe do bolso e encaixa na parede. Na hora que se abre, rapaz do céu, os caras tinham um monte de elfo mesmo. Na hora que ela até toma um susto. A situação era bem pior do que ele havia imaginado. Isso, a Sirius e a Arin tá vindo falando que ele tava certo. Esses malditos têm toda a emboscada. É quando elas veem a mesma situação. Na hora ele pede pra ela cuidar dessas pessoas. Ele queria que ela visse a memória de cada um deles com aquela magia dela. A Sirius explica que vai ser menos preciso do que transferir as próprias memórias, porém dava pra fazer. Ele só pede e com isso ela usa a magia. Os dois são envoltos num brilho. E nosso garoto vê a mina grávida ali, no meio da caverna, abandonada com o bebezinho no braço. Uns nobres que parecem ser uns humanos chegam, levam a criança dela, e com isso os demônios da terra ganham um monte de dinheiro. Enquanto a mãe fica ali, coitada, né, sem seu bebê. Coisa linda, esses demônios sobrevivendo assim, às custas dos bichos que antes viviam na floresta tranquilo, mas agora tá preso na caverna. A mulher tá cheia de lágrimas ali no rosto, e agora a coisa complicou, né, rapaz? Nosso menino só diz que a existência deles é patética. Os demônios da terra eram um bando de bastardo. E ele já se vira falando que vai resolver o primeiro e dá-lhe uma na fuça. O trouxa vai voando, explode na parede. E agora a ficha caiu pro trio inteiro, né? Ele sabe o que esses caras estão fazendo ali. E o Douglas diz que é isso mesmo que eles estão fazendo. A raça dos elfos negros é uma que os humanos adoram pra se divertir. Essa mesma raça é abençoada pela natureza e pode viver em qualquer lugar. É por isso que eles são a raça perfeita pra transformar em gado. A Rin pergunta como é possível eles estarem escravizando outro da raça deles. Porque o cara só responde que com o rei demônio morto, a única coisa que garante a sobrevivência tá do lar dos humanos. O que ela só consegue se lembrar que ele já estava na existência miserável na vida passada e nessa o reencarnar com aquele pai. Porém, as pessoas ali sofriam algo completamente incomparável com o que ele passou. Não dava pra ele ficar parado sem fazer nada enquanto isso acontecia na frente dele. Nisso, chama pela Sirius e pela Rin e avisa que eles vão terminar o trabalho que o Killua não tinha feito. Elas concordam dizendo que não dá pra perdoar alguém que trai a própria raça. E ele avisa que ele também não. Hoje eles iam purificar o planeta dessa raça deles, fi. O Douglas tá pedindo por ajuda, falando que só são 3. E pelo visto o pessoal obedeceu mesmo, rapaz. Vieram tudo pra cima. Agora, né, será que eles vão tancar a cidade inteira? Sem contar que eles estavam ali pra conseguir aliado, mas agora começou uma puta guerra. As meninas falam que é uma traição ainda pior e contra o filho do rei demônio, porque os caras dizem que tanto faz, eles não vão obedecer um lixo como ele. O Douglas vem pra dar mais um ataque, porém o que ela bloqueia. Tá caindo a ficha pro garoto que isso aqui é a vida real, filho, não é mais jogo não. E agora ele tinha poder o suficiente pra mudar o mundo com as próprias mãos. Não dava pra ficar parado e toma-lhe bicuda na cara. Os elfos ali tá tudo confuso, sem entender o que tá acontecendo. Até que uma delas fala que talvez eles estivessem fazendo isso por eles. Se esse era o caso, eles também tinham que ajudar, né? Até porque estão sendo salvos. Uma, porém, se levanta e pergunta o que ela tá fazendo. Era uma loucura. A Wood tentar ajudar era extremamente perigoso. Se eles fossem derrotados, no final das contas, tudo que eles iam ganhar era mais tortura. E escutar isso faz a Wood se lembrar de um monte de coisa que aconteceu e, rapaz do céu, obviamente ela cai em desespero. Ao ver isso, que ela pergunta se o Douglas não tá escutando esse choro de dor. Ele iria fazer com que todos ali pagassem o preço por isso. De repente, Douglas vai com a mão no bolso e diz que realmente não vai ser o suficiente. Ele come uma estranha pedra e fala pra todo mundo fazer o mesmo, porque perder ali era a mesma coisa que morrer. Os demônios tudo obedece. E esse tal minério da terra é algo que a Rin achava que só existia nas lendas. O que ela na hora pergunta do que ela tá falando. E a Sirius explica que esse é um item que você troca seu tempo de vida por um aumento exponencial de força. E na hora, fio, os caras tá ficando bombado. E o Douglas jura que vai matar nosso garoto. No mesmo instante, ele percebe que não só a força física, como também a habilidade mágica parecia ter aumentado. E o problema é que ele recebeu os poderes do rei demônio lá, né, rapaz? Mas não dá pra usar tudo ainda não. O Douglas, no mesmo segundo, vem pra dar-lhe um, mandando ele se preparar, que já sabe que é perigoso, rapaz. Porém, do nada, uns galhos saem do chão e começam a imobilizar ele. O Douglas, confuso, pergunta o que tá acontecendo. E, rapaz, alguém do fundo fala que nunca mais vai passar por isso. Ele não queria mais ser torturado nessa vida.
Os outros elfos falam pro Woody se acalmar, ele tava ficando louco. Enquanto Douglas jura que quando isso acabar, vai torturar até ele morrer. A expressão dele, porém, muda. Rapaz, nosso garoto tinha se aproximado e avisou que isso não ia acontecer e fincou ele na barriga, menino. Ele então chama pelo Woody e pergunta se é esse o nome. Ele realmente tinha gostado do garoto. O Douglas tá ali se mordendo, falando que não acredita que criou a Woody pra ela o trair assim. Na hora explode tudo, falando que se for rapaz, ele vai torturar ela agora nesse momento. O que ela não consegue acreditar que o corpo do cara tava crescendo ainda mais e rapaz, ele foi pra dar um soco. Achei que ia ser na Woody, ainda bem que foi nosso menino que sobrevive bem, explode na parede, mas né, tá respirando ali ainda tranquilo. Mas o problema aconteceu, ele foi contra quem não vai aguentar e rapaz, a mão do maluco é do tamanho do tronco dela. E na hora ele fala que vai arrancar a cabeça dela ali, a menina tá roxa explodindo. O cara percebe que o cara ficou louco, tava mais focado em matar a menina do que lutar contra ele. E vendo a coisa acontecer, ele sabe que nesse ritmo ele não vai conseguir, ele precisava de um ataque de longo alcance. Enquanto ele parece estar buscando alguma solução, de repente ele se vê no vazio. Uma sombra nas costas fala que ele agora tá na própria consciência. O que ela pergunta quem ele é, porque a sombra quer saber se por acaso ele não tá mais interessado em salvar aquela pessoa. Por mais que o tempo flua de forma devagar nesse lugar, ele tem que agir logo. O que ela se concentra e pergunta se ele sabe de alguma forma para salvar Woody. A sombra responde que ele não tá preparado para usar toda a força do Rei Khaldun. Porém, conforme a mente e o corpo continuassem a se sincronizar, ele liberaria mais e mais poder. O que ela diz que não quer explicação, ele quer saber o que ele pode usar agora. A sombra responde que tudo bem, vai passar o que ele precisa. E nisso fala que logo logo vai ver novamente Kang Xiu-Wu. Nosso menino não sabe como é esse desgraçado, sabe o nome dele lá da Terra, porém tá de volta no presente, agora com o arcão na mão, rapá. No mesmo instante ele já imagina que é o poder que ele falou e já puxa, avisando que ia proteger a Woody. O Douglas dá uma olhada pro lado e nisso ela consegue meio que mexer ali na cabeça dela, usa uns galhos pra se proteger. E nosso garoto diz que é o fim dos atos ruins dele. Dá-lhe uma flechada e o bicho já tá queimando nas chamas ali, caramba, fi. Nosso garoto tem certeza que acabou, foi um hit direto. O mano tá agonizando, mas será que acabou? Eu acho que acabou, não sei. Esse arco era bem mais forte do que ele imaginava, mas o que foi aquilo que ele encontrou na consciência? Na mesma hora, a Rin ainda tá ali cercada por vários, enquanto a Sirius diz que infelizmente não dá pra ela jogar magia em área, considerando que eles estão no subterrâneo, vai todo mundo ser soterrado. Porém, o que ela manda elas relaxar que ele ia finalizar tudo isso em um flash. Rapaz, toma saraivada, tudo certeira nos orc, fi. A Sirius percebe que não só a mana dele tava mais forte, como isso era energia demoníaca pura. E o que ela tá toda animada, rapaz. Agora ele tinha magia de longo alcance. E com isso, pelo visto, o lugar foi evaporado e todo mundo levou flechada mesmo, fi. Geral foi chamuscado nessas desgraças. A Sirius tá impressionada, essas pedrinhas que os caras comeu era bem mais forte do que ela esperava. Enquanto a Rin diz que a loucura é que isso aí queima seu tempo de vida. Mesmo assim, ela sabia que eles precisavam investigar a fonte desse poder. O que ela então para e chama por todos, avisando que de agora em diante eles estão livres. Era bom eles viverem de forma livre, né? Tomar cuidado pra não ser capturado por bastardos igual esse de novo. Os demônios tá todo confuso que é elfo negro, mas aí chama de demônio e fala que é da mesma raça. Eu também tô perdido, mas né, eles estão ali meio confusos que estão livres. O que ela diz que sim, eles podem sair desse lugar e ir pra onde quisessem. O pessoal tá emocionado que vão poder tirar as crianças disso e todo mundo se agacha e agradece, falando que o que ela havia salvou todos. A Sirius, porém, né, notou o óbvio, não vai dar pra ter os demônios da Terra como subordinados. A gente pensa que é uma pena, mas né, vai fazer o quê? Os malucos estavam escravizando geral? O que ela então comenta que nas memórias viu que a Woody, né, ela nasceu livre, foi capturada e ela diz que sim. Na hora ele tem certeza que, se esse é o caso, ela também não tem família pra qual voltar, já que ela foi tirada da qual tinha. Ela diz que sim, aí você já sabe que ele faz a oferta, né? Fala pra ela vir com eles, rapá. Eles estavam precisando de um demônio da Terra que conseguiria navegar os terrenos. Oxe, não era elfa negra, agora mudou? Imagino que assim, no mínimo ela tem um conhecimento, né? Exatamente, né? Ela era só o Del quadro de baixo. Ela fala que não é um demônio da Terra. Se ela precisasse de ajuda com isso, ela não ia servir pra nada. Ele, porém, fala pra ela não se preocupar. Ela era uma elfa que recebia o amor da natureza. Sem contar que ela já tinha mostrado mais coragem do que qualquer outra pessoa em frente ao perigo. Pra ele, isso era o suficiente. Então era pra ela se erguer logo e vir com ele. Eu ainda não sei se é ela, se é ele. Eu tô toda hora confuso com isso, mas tá emocionada ali, criancinha. Parece que ele nem se lembra como eram os parentes dele quando ele era ou ela era menor. Foi capturado cedo, tacado nessa jaula pelos demônio desde então criada. Ela não consegue acreditar que finalmente chegou a hora dela sair desse lugar.
O que ela fala que ela não vai seguir ele, e sim vai junto com ele. Agora levanta logo, minha filha, vem aí que os caras brancos lá tá chegando, aí precisa ficar forte aqui a base. E com isso, pelo visto, né, o resto do grupo foi embora mesmo, achei que ia levar todo mundo, mas só essa treta toda pra ganhar umzinho pro grupo. Por mais que o que ela tivesse um pouco preocupada se eles iriam conseguir encontrar um lugar pra viver, né, rapaz? Tem que se lembrar que eles são abençoados pela mãe natureza. E não importa pra onde eles for, vai ser melhor do que aonde eles estavam. A noite cai e a Rin já vai encher o saco, falando que ele é novato no grupo, né? Então vai ter que obedecer tudo que eles falam. Na hora, a Ciro já pede pra encontrar um rio no qual a água flua. Eu acho que é um garoto mesmo, então, né? É ele. Aponta e diz que tá sentindo cheiro de água naquela direção. O que ela pergunta pra Sirius por que eles estão procurando pelo lago. Porque ela responde que eles precisam de alguma embarcação, algo, né, pra se movimentar mais rápido. A Rin fala que um dragão seria bom, porém, obviamente, né, isso aí não ia ser fácil. Ela devia parar de sonhar com o negócio idiota, porque seria mais fácil achar um unicórnio. O que ela, porém, só concorda que eles vão seguir aonde o Woody apontou. Em uma floresta, tem uns unicórnios ali bebendo, rapaz. Pelo visto achou, né? Ih, mas o que tá acontecendo nesse tremelique todo? Tem um fucking dragão ali também. Floresta tem tudo que eles querem. Ó, a Rin aí, falando que quando encontrar um dragão vai ser dela. Enquanto a Ciro jura que isso aí é impossível. Enquanto isso, chega um cara de branco ali na frente de um dos demônios da terra, talvez, que tá pedindo pra ser salvo. E quem tá na frente é a tal da Curly lá, sacerdotisa do quadril largo, que reconhece que esse é o único que sobreviveu. A gente vê um pouco antes, com eles querendo saber por que a magia de traquear familiares não tava funcionando. A Curly responde que inúmeros indivíduos estavam sendo localizados em diferentes direções. O Calca fala que é impossível que o cara tenha tantos filhos, por acaso não dava pra saber quem realmente era o Kella? Ela responde que infelizmente não, e a Elfinha ali quer saber o que eles vão fazer então. Não dava pra gastar o tempo deles inteiro caçando todo mundo. O Killian fala que eles não têm escolha, eles vão sair caçando cada um dos demônios desse continente até que eles encontrem o Kella. Tudo que ele pede aqui é pra Curly continuar localizando esse garoto. Ela fala que se for sozinha ela consegue se teleportar e talvez encontre mais rapidamente. O Didi responde que enquanto ela tá por aí descobrindo, eles vão matando todo mundo. Ela diz que tudo bem, e de repente o olho brilha e na hora ela teleporta, rapaz. O Killian comemora e fala que agora eles vão partir pra uma caçada. De volta na base dos demônios da terra, ela diz que sente a energia de Hel Khaldun, então por acaso uma criança dele esteve por aqui? O demônio diz que sim, o bastardo que ela evaporou a tribo inteira. Ela quer saber pra onde ele foi e o demônio diz que não tem ideia. Quando ele vai falar a segunda palavra, furado na cabeça. E minha menina, ele podia estar brincando, rapaz. Você só matou o coitado assim, vai que ele tinha informação. Ao menos agora ela conseguiria começar a seguir essa energia e logo encontraria aquela Khaldun. Depois de uma longa noite, o grupinho encontrou o tal do rio. O que ela tá impressionado que o Woody conseguiu sentir o cheiro de um negócio que tava tão longe assim e ele só agradece. Aí, pelo visto, tá ciumenta, né? E já fala pra ele parar de se achar só porque fez isso. Enquanto o menino fala que eles precisam parar pra comer, faz dias que eles não comem algo decente. E rapaz do céu, abençoado da natureza aí, sobe os braços e os peixes se jogou. Na verdade, ele controlou o fluxo do poder da natureza aí e trouxe a água junto com os peixes. A Arin não quer ser inútil, ela vai querer fazer a fogueira, porém a Ciro já resolveu isso também. E a coitada percebe que ultimamente ela não serve pra nada. Todo mundo na florestinha, comendo coisa gostosa, elogiando o bom trabalho do Woody. Enquanto que ela pergunta por que a Arin tá abalada, que diz que tá bem. A Sirius só agradece como sempre, falando que se ela não vai comer, ela come tudo. Os garotos começam a perceber que ela tá meio cabeça baixa. Ele diz que, né, tá cansado de comer peixe. Se tivesse umas frutas por aí, ele ficaria feliz. Na hora ela quer levantar pra ajudar, o Woody, porém, já vai ajudar também. E ele fala pro garoto ficar parado. Ele pode contar com a Rin, que na hora sai correndo, falando que pode sim. A Sirius fica pensando que essa daí era simplesinha demais, fácil de entender. E nota que o Kel era uma boa pessoa, ele claramente fez isso só porque ela tava pra baixo. Ele disse que jamais agiria assim, ele tava querendo umas frutas mesmo. Eles ficam conversando sobre o unicórnio, não sei o que, e nosso garoto disse que o que ele realmente queria era um dragão. A Sirius fala pra ele acordar pra vida, não dá pra achar um bicho desses aqui no meio da floresta. Mas a Rin tá indo sozinha, né? Qual a chance dela achar um dragão? Pelo visto ela pisou no bicho pra ir pegar a fruta ali, tá tranquila. Óbvio que o bicho começou a se mexer, ela achou que era um terremoto. Até olhar pra baixo e ver a pupila gigante dando naquela encarada. A alma da menina já saiu do corpo, né, rapaz? Ela realmente tinha encontrado um dragão. Enquanto no acampamento, o cara tá perguntando se o Woody naturalmente sente a energia da Terra. Ele diz que não sabe muito bem como descrever, mas ele consegue meio que compreender a natureza até uma certa distância. O que ela começa a imaginar que talvez fosse tipo como o mapa de um jogo. E a Sirius elogia falando que essa habilidade seria perfeita pra dungeons. Ele fala que sim, o único problema é que não funciona pra muito longe.
Rapaz, tu encontrou um rio que tiveram que andar a noite inteira? Como é que não é longe isso? Nosso menino quer saber se tem como aumentar essa distância aí e ele diz que já ouviu falar de um método. Ele teria que comer a pedra da clarividência de um dragão que viveu por 1 milênio. Se ele fizesse isso, conseguiria aumentar a habilidade dele em centenas de vezes. Nosso rapaz diz que isso é incrível, porém Sirius fala pra ele abaixar a bola. Encontrar um dragão não era nada fácil. Sem contar que encontrar já não é fácil, imagina matar um. Nosso garoto pergunta se dragão é realmente tão forte assim. Até onde eu me lembro, o pai dele, né, matou ali numa mãozada. Porém, ele explica que sim, os dragões eram as criaturas mais fortes da natureza e, além disso, odiavam os demônios. Os únicos que conseguiriam domar os dragões eram humanos com uma fortitude mental acima da média. Ele acha esquisito, é quase irônico que os fracos humanos conseguiriam fazer algo assim. Mas ele responde que ele não pode tentar entender a natureza do dragão, é algo incompreensível. Porém, agora o menino ficou atiçado e quer saber aonde é que ele vai conseguir uma pedra dessa. A Sirius manda ele parar de pensar nisso, rapaz. Não é esse negócio aí que vai ajudar na caminhada, já que vai ser extremamente difícil algo acontecer. Ele meio que aceita quando, bem nessa hora, a Rin vem correndo com o dragão seguindo. Na hora todo mundo se vira, se perguntando se escutaram certo. E, rapaz, todo mundo tem que correr isso sim. O que ela manda ela responder que negócio é este que eles não iam encontrar. E por que esse maldito era tão gigante? Eita, rapaz, mas ó quem tá ali por perto escutando tudo. Curly é a coxuda que parece reconhecer os sons. O pessoal tá tudo se escondendo atrás da pedrinha ali, fim, enquanto o dragãozão tá olhando pro lado pro outro. E rapaz, o bicho é maior que todas as árvores. Ela comemora que esse maldito finalmente fugiu. Eles perguntam o que a Rin tava pensando em trazer um dragão. Por acaso era uma traidora ou o que aconteceu? Ela só chora falando que não imaginou que ia encontrar um bicho desse. Enquanto Woody comenta que uma criatura desse tamanho deve ter vivido por 1 milênio. Quando que ela vai reagir, olha quem tá ali do lado dele. Falando que uma criatura dessa deve ter uma pedra da clarividência. Ele se vira sem notar, né? Dizendo que isso aqui é uma ótima oportunidade. Até, né? Todo mundo perceber quem que é essa maluca aí. Porém, a Sirius reconhece, já se levanta querendo saber o que a Curly tá fazendo ali. A Rin reconhece o nome e sabe que é alguém do Esquadrão Talcan. E na hora, nosso menino já puxa a flecha, falando pra todo mundo se preparar pra luta. Essa mulher era uma infame maga do gelo extremamente fria. O que ela não consegue acreditar é que ele não tem um dia de paz direito nesse mundo. Toda hora ele encontra um outro e outro perigo. E dessa vez, logo uma maga do gelo. Na verdade, é uma maga do sangue frio, assim, um cruel. Tô confundindo o gelo. Ou é do gelo também, né? Não sei. A Curly pede pra ele se acalmar, falando que não tem razão pra eles lutarem ali. Ele tá meio confuso e a garota chama pela Sirius, dizendo que ela deve saber que lutar ali é insignificante. A Sirius tá confusa e a Curly diz que ela tá falando isso porque ela mata qualquer um deles com uma única magia. O que ela pergunta se é verdade, rapaz, a mulher só diz que sim, essa maldita não tá blefando. A Curly era mais forte do que todos eles combinado. Obviamente a Rin quer saber, né? O que eles vão fazer então, meu filho? A mulher é tão forte assim. No que a Curly responde que não tem porquê eles todos morrerem ali. É só eles seguirem ela sem causar problema. Seria bem melhor do que simplesmente caírem no chão agora. O que ela, porém, pergunta pra onde que ela quer os levar. Obviamente que ela fala que vai levar pro Killian, né, rapá? A Sirius diz que assim como esperava, aquele maldito já começou a se envolver. E a Curly, olhinho fechado, fala que o capitão tá procurando porque ela é Khaldun, então era bom ele o seguir. O que ela já sabe que se seguir essa maluca, rapaz, ele vai morrer do mesmo jeito. O que ela responde que tudo bem então. Ele ao menos deveria ter escolhido a opção na qual viveria mais um pouco. Nosso menino não quer morrer, rapaz. Ele tá prestes a realizar o sonho de viver como se fosse um jogo. E ele tem certeza que ao menos ele tem talvez uma chance contra ela, porém se só seguir, essa chance some na hora. Ele preferia lutar e morrer do que simplesmente aceitar que já foi derrotado. A primeira flechada vai, porém ela só ergue uma barreira. Na mesma hora, Sirius manda todo mundo atacar. E essa Sirius, vamos ser sinceros, né? Quando era inimiga, matou todo mundo. Agora que é aliado, não serve pra nada. Explosão tudo ali na barreira e até o Woody tá fazendo a parte dele, fio. Lá, erguer nos galhos ali dentro da barreira, prendendo a menina. A gente tá cansado de ser um peso morto e vem pra dar uma na parede também. A gente se esqueceu, né? Ou ela se esqueceu que ela só serve pra usar a habilidade de proteção. E nisso a Curly diz que eles fizeram a última escolha de suas vidas. Na mesma hora, a barreira se desfaz com os ataques saindo pra todo lado e a Rin atacada longe. Nisso a Curly diz que tá tudo bem. Ela simplesmente vai levar o corpo do Kella. Realmente a maga é sangue frio e é de gelo, fi. Lançou a habilidade nevasca tempestade de gelo ali pra cima de todo mundo. A Sirius fala pra todo mundo vir pra barreirinha dela que é meio cansado, mas pelo menos era melhor que nada.
O que ela já pergunta se a Rin tá bem, que pede desculpa falando que ela nunca consegue ajudar. A Sirius manda parar de chorar fitando no meio da luta, é bom focar. O que ela quer saber é se a Sirius tem alguma habilidade que vence aquele poder. A Sirius, porém, diz que infelizmente a Curly tinha muito mais círculos mágicos do que ela. E agora era o escudo que tava começando a rachar. Óbvio que em meio a essa tempestade de neve, rapaz, todo mundo ia morrer ali assim que isso caísse. O que ela nessa hora, rapaz, começa a se lembrar daquela existência da consciência, achando que o bicho vai aparecer pra salvar ele de novo. Ele começa a gritar ali na loucura, enquanto a Sirius pede pra ele se acalmar, falando que se ele continuar se forçando assim, o escudo só vai quebrar mais rápido. O menino tá quase cagando ali, fazendo força, pedindo pra sair. Ai, vai, rapaz, sai da minha consciência. Enquanto aquele dragão na floresta parece notar uma movimentação estranha e, obviamente, né, vai lá pra ver o que é. A maldita então diz que tá sentindo a energia do Hell Khaldun vindo dele. Agora tava explicado porque ela não tava conseguindo se localizar. Porém, tanto faz, já que o fim dele é ali. O que ela continua se perguntando porque não importa a força que ele faz, ele não tava conseguindo mergulhar na consciência dele. Ele achou que era aquele tipo de poder do protagonismo, né, rapaz? Que quando você tá prestes a morrer, ele surge e te salva, coisa linda. Porém, a barreira tá rachando. O escudo se desfaz e os ataques começam a chover na direção de todo mundo. Quando que ela acha que vai morrer, porém o dragãozão aparece na contenção, fi. Geral tá confuso com a proteção do dragão e obviamente que a Curly também não tá entendendo nada. O dragão dá-lhe uma batida de asa, fi, já era, o poder dela todo se desfez. E estranhamente, o bicho se aproxima ali do que ela. Nisso ele parece se lembrar de algumas memórias de outros dragões. Ah, parece que esse dragão aí conhecia a mãe dele, rapá. E nessa mesma hora, a criatura fala pro que ela correr dali. Ele fica meio confuso ao escutar a voz da criatura, que só se vira e, rapaz, cuspiu algo pra ele? Será? Ih, rapaz, é isso mesmo. Era a pedra da clarividência. Nosso garoto tá sem entender por que isso tá sendo dado a ele. Porque o monstro só fala que não tem tempo para explicar. Era pra ele esconder o poder que tem e fugir desse lugar. O menino, porém, tá querendo um mapa detalhado do plano inteiro, né, rapaz? Só sai correndo, moleque. O dragão se vira e ainda dá-lhe uma baforada na direção da Curly, que é obrigada a erguer a barreira de novo. Enquanto diz que é muito estranho ver o dragão ajudando um demônio. E na mesma hora o que ela cansou de enrolar, rapaz. Tava na hora de todo mundo fugir dali mesmo e aproveitar que eles estavam com essa proteção. A Curly, por mais que fosse poderosa, não conseguiria resolver o negócio assim com facilidade. O dragão se prepara e taca-lhe mais uma baforada. Porém, ela de novo só ergue o escudo e pergunta se esse realmente é o melhor ataque dele. Rapaz do céu, ela começa a abrir o olho, falando que se esse é o caso, ela vai ter que se esforçar um pouco. Surge um puta de um círculo mágico em cima dele, invocando ali um Titanic, rapaz. A habilidade do meteoro de gelo, caraca, fi. A icebergzão, pelo visto, vai matar o dragão. E nessa hora se lembra das memórias com a mãe do nosso rapaz. E ainda bem que ele deu um núcleo lá, né? E você aí, ô bonde das maravilhas, corre porque já essa louca tá vindo. Nossa, o cristalzão fincou forte ali, né? Essa Curly é braba mesmo, rapaz. Ela se aproxima, falando que quanto mais ela pensa, mais estranho fica. Ela vai dar uma olhada nas memórias do dragão antes que ele morra. Porém, de repente, a criatura começa a queimar em chamas e se desfazer. Enquanto diz que os humanos são cruéis e egoístas. Vai chegar a hora que eles irão se arrepender de tudo que vem fazendo. Com isso, a criatura desaparece, fi, deixando só a cinza e o blocão. A Curly na hora entende que o bicho preferiu tirar a própria vida do que deixá-la ler as memórias. O problema é que foi suficiente para o maldito do que ela se esconder e conseguir fugir. Agora as coisas tinham complicado, já que sabiam que ela estava procurando. Porém, tanto faz, o destino deles era morrer na mão de Talcan. Em outra parte da floresta, alguém pergunta que negócio foi esse do dragão que tentou matar eles depois ajudar. O Woody comenta que ele notou que a criatura parecia querer ajudar o Kella, assim como o monstro surgiu no mesmo momento que ele usou os poderes demoníacos que possui. O Kella então fala que por um segundo ele viu algumas memórias, parecia que essa criatura conhecia a mãe dele. A Rin acha esquisito, até porque dragão não se dá bem com demônio, então, né, qual que será a história dos dois? Ele responde que não tem ideia, mas parece que foi algo amargo. Além disso, o dragão tinha dado algo. Na hora eles reconhecem, né, como a pedra da clarividência. Não só a criatura o salvou, como entregou algo extremamente raro. A Sirius então fala que acha que eles foram salvados pela rainha, enquanto que ela se pergunta qual era a relação da mãe do Kella e esse dragão. Na mesma hora, já entrega pro Woody, falando que com isso eles conseguiram o que estavam precisando. A Sirius concorda e já manda ele consumir logo isso, até porque, né, rapaz, eles precisam de toda a força, já que estão sendo caçados pelo grupo mais forte do mundo. O Woody, porém, acha que é um item raro demais e questiona se realmente tá tudo bem ele consumir algo desse nível. O que ela só falou, óbvio, né? Ninguém tem uso pra isso, fi, come logo. Ele diz que tudo bem então, engole a bolona. Ih,
Ih, rapaziada. Na hora sentiu alguma estranha energia e parece ver as memórias do dragão que foi sequestrado ali e preso assim que nasceu, feito de rato de laboratório e experimentos humanos. Os malditos fizeram todos os experimentos possíveis sem se preocupar um segundo sobre como ele se sentia. Gerações e gerações de humanos continuaram a envelhecer enquanto ele foi mantido naquele mesmo lugar para inúmeros experimentos. Um dos humanos comenta que demorou muito tempo, mas o dragão finalmente parou de chorar. Foram muitas gerações para eles chegarem nisso. Porém, nesse mesmo dia parece que tudo explodiu. Torque Khaldun, que era considerado o mais poderoso de todos os reis demônios, começou a invadir o reino dos humanos, avisando que hoje destruiria todos ali. Durante a batalha contra ele, o laboratório de pesquisas colapsou. O dragão Narabobufi aproveitou e saiu no voo para procurar os amigos. Encontrou o bonde dos dragãozinhos e falou tudo sobre os ataques dos humanos e como ele ficou preso. O problema é que muitos desses dragões já tinham formado relações próximas dos humanos. Os humanos tinham feito inúmeros experimentos nos dragões para entender como se aproximar da raça deles, compreender a mágica, roubar os órgãos, os ovos e tudo mais. Ele tentou avisar os amigos, porém os mesmos não acreditavam mais nele, falando que agora ele tinha uma relação com os demônios. Os demônios, por outro lado, acreditavam que os dragões, tinham relação com os humanos e também não aceitavam. Por causa disso, ele ficou sem lugar nenhum no qual ele poderia fazer parte. E já que a vida dele seria assim, rapaz, ele pegou e se isolou nas montanhas, numa solidão interminável. Porém, foi quando uma menina catarrenta apareceu ali do nada. O dragãozão tava dormindo e ela toda torta chorando, chamou de mamãe. O dragão ficou meio confuso, porém a esquisita veio correndo e agarrou no nariz. Essa daí realmente não bate bem na cabeça, né? O bicho ficou ali tentando falar que não era mãe não. Porém, foi quando percebeu que talvez essa fosse a razão por qual ele havia nascido. A garota que apareceu em frente a ele se chamava Cariste. E o que ele viu nas memórias dela era assustador. No passado, ele foi usado como experimento pelos humanos. Porém, no caso dela, foram os demônios que fizeram experimentos. Isso porque os demônios têm um grupo que age de forma independente, conhecido como Társica. Através do que eles fazem, eles conseguiram analisar magia dracônica. O plano deles, obviamente, era subjugar os dragões. E assim que a Cariste nasceu do ovo dela, ela foi imediatamente levada e sofreu experimentos. Ah, então esse dragãozinho na parede é ela aí? Rapaz, eu não imaginei que a menina era um dragão. A Cariste tinha o maior potencial mágico de todas as pessoas. Ela facilmente poderia usar magias que outros dragões teriam dificuldades. A de transformação, que era extremamente complexa, ela conseguiu usar assim que nasceu. E é exatamente por isso que ela passou por inúmeros experimentos. Desde o momento que ela nasceu, ela constantemente estava em desespero. E ela acabou com isso desenvolvendo uma magia de teleporte sozinha. Ela basicamente escapou assim, rapaz. Aprendeu a magia e pum, sumiu. E com isso, apareceu na frente do dragão. Talvez ela tenha sido levada até ali por causa do destino parecido que elas tiveram. E por culpa dessa vida parecida, era quase impossível agir como estranho um com o outro. Agora a criança tá chamando de mestre. Meu dragão fala que é isso mesmo. Ele não é parente de ninguém, então era pra chamar de mestre de agora em diante. A menina comemora toda feliz, chamando de mestre e mãe, mestre e mãe. Após isso, ele ensinou inúmeras lições pra Cariste. Como é que esse mundo funcionava e como é que um dragão tem que viver nele. Também ensinou todos os tipos de magia que um dragão deve aprender. E esse tempo que ele passou com a Cariste era bem diferente daqueles dias no qual ele tava isolado. Ele agradece por tudo e ela pergunta o que foi. Ele só diz que tava querendo agradecer mesmo. Pouco a pouco, ele foi vendo a Cariste crescendo. Ela trouxe uma felicidade que ele não conseguia expressar com as palavras. E toda a dor que ele sentiu em sua vida como dragão ficou insignificante comparada aos bons momentos que eles tiveram juntos. Porém, as coisas mudaram quando eles menos esperavam. O dragão tá ali assustado e a Cariste pergunta o que foi. De repente, ele quer saber quem é ela. A Cariste toda esquisita, né? Quer saber o que ele tá perguntando. Ela é a Cariste, obviamente. Porém, o dragão insiste querendo saber se ela era um humano ou um demônio. E era bom ela se identificar. A Cariste pergunta se tá passando por algum teste ou o que tá acontecendo. Porém, o dragão só dá-lhe uma baforada, falando que se for humano, o demônio vai morrer do mesmo jeito. Óbvio que a menina ficou sem entender nada, rapá. A verdade é que o corpo do dragão, que sofreu inúmeros abusos e já tava chegando no limite da vida, rapaz, tava começando a mostrar o sinal. É, até dragão tem Alzheimer. A Cariste pergunta o que ele tá fazendo e se é algum tipo de teste. Nisso, o dragão meio que, né, parece recuperar ali a consciência. A garota insiste perguntando se o mestre realmente não se lembra dela. E nisso, o dragão pede desculpas, falando que não queria ter atacado. Porém, foi dali em diante que ele não mais conseguiu reconhecer ela. E pra não fazer nenhum mal sem perceber, teve que sair do lado. A Cariste ficou lá gritando, pedindo pra ele aparecer e parar de se esconder. Porém, ele sabia que era mais perigoso ainda estar por perto dela. E com isso, ele começou a se preparar pro fim da vida dele.
dele, enquanto mergulhava em memórias nostálgicas dos tempos que passou com ela. Oh, dragãozinho todo fofinho, fiquei com dó da história do dragão, rapaziada. Porém, agora ele ergue a cabeça, olha pros lados e sente uma estranha energia. Foi bem naquele momento, né, rapaziada, que nós já sabe o que aconteceu. Ele sabia que essa era uma energia parecida com aquela da qual ele se tem nas memórias. A energia da Cariste e a preciosa discípula dele. Ou, na verdade, a filha que ele amava, rapá. Nisso ele sai voando desesperado pra salvar ela, porém o que ele encontra, na verdade, né, menino, é o nosso querido Kella ali prestes a morrer. Ele percebeu que não era Cariste, sim uma criança completamente diferente. E naquele mesmo momento, ele teve certeza que aquela criança era o filho da Cariste. E que a discípula dele tinha se tornado uma mãe maluca, que dá facada na barriga do filho e tenta matar ele, mas, né, virou uma mãe. E nisso ele jurou que ao menos a criança preciosa que ela colocou nesse mundo ele iria proteger. E foi então que ele deu-lhe a baforada de fogo. O fim da vida, ao menos, teria um significado. Ele iria partir protegendo a criança da pessoa que ele cuidou e a pessoa que ele amava. Nisso ele dá adeus pra Cariste, rapaz, e o Woody cai no chão. A Rin pergunta se ele tá bem, que explica que ele recebeu memórias extremamente longas. Um tipo de sonho que quanto mais ele tentava se lembrar, mais estava desaparecendo. Ao menos ele agora sabia que aquele dragão havia morrido feliz. O que ela tá sem entender do que ele tá falando. Porém, já sabe que aquela maga acabou com ele facilmente. Realmente o blocão do iceberg ali, né, filho? O bagulho foi intancável. Pouco tempo depois, a Sirius tá mandando ele contar logo. Que negócio é isso aí? Já ter se esquecido de tudo. O Woody explica que talvez a habilidade não se manifeste de uma vez só. Ele vai ter que desenvolver aos poucos. Ou talvez ele não tenha talento nenhum e não vai despertar poder nenhum, rapaz. Do nada a Rin tá falando pra ele ficar calmo e se animar, filho. Enquanto nosso garoto fala pra todo mundo que eles não têm escolha, eles não têm que esperar a habilidade do Woody evoluir. O problema é que eles não têm ideia de quando os Talcandos brancos lá vão encontrar ele de novo. Ele manda a Sirius mostrar o mapa, fi, e no azul ali é onde vive os humanos, no vermelho é onde vive os demônios. E nesse exato momento, eles estão bem na cruzada ali entre um e outro. Ele acredita que agora, ir em direção ao sul, seria a melhor escolha. A Rin acha estranho, porque pelo visto ele quer ir ao sul do território humano e não dos demônios. Porque ele explica que o pai deve ter tido alguma intenção ao mandar ele pra território de Ar-Sol, em vez de mandar ele pra terra dos demônios, né? Ele poderia ter colocado o menino em um lugar seguro. O que ele imagina é que o pai já sabe que o território dos demônios nesse momento vai ser atacado por todos os lados, já que o rei demônio caiu. A Sirius diz que provavelmente é isso mesmo, todos os exércitos dos humanos devem estar invadindo o território dos demônios. A Rin pergunta se eles por acaso não precisam salvar essa galera, né, e fazer com que elas sigam o Kella, porque ele só responde que por enquanto é impossível. Infelizmente, como eles viram no território lá dos demônios da terra, rapaz, geral pensa que ele é o medroso que fugiu. Com a moral como o resto, ele não tem como organizar nenhum grupo de demônio. A Rin diz que ele tem a Sirius, porém, ela conta que ela também não é grande coisa. Além do pai, ninguém mais dos demônios sabe que ela é uma demônia e ela não tem nem chifre. Sem contar que ela atacou inúmeras terras enquanto estava em Talcão e obviamente não vai ser fácil obter o perdão. O que ela diz que a primeira coisa que ele precisa fazer é criar uma dungeon que dê pra usar como uma base principal. Pouco a pouco, através dos próprios méritos, ele ia fazer com que os demônios o seguissem por vontade própria. As garotas tá animada, rapaz. Elas iam ajudar ele a acumular o máximo possível de conquista e naturalmente o exército se formaria. E ele fala que é por isso que a primeira coisa que eles precisam é de uma posição estratégica. E é por isso que uma base na região sul nesse momento parece uma boa coisa e elas estão animadas. Ele fica aliviado, mesmo com esse plano meia boca dele, elas estão até aqui, né, fi, seguindo. Agora ele já tinha os camaradas que precisava. O problema é que ele tá sendo seguido por pessoas extremamente fortes. Aquela coxuda é um perigo, rapaz. Enfrentar os Talcandos brancos mais uma vez seria a morte. Ele precisa de mais informação. Muito do que ele vem experienciando ali era parecido com um jogo. Desde os tipos de raça, a descrição, o nome dos monstros e tudo mais. Tirando que as elfas aí, filha, não tem uma orelha, olha esse planador, rapá. Ao menos ele sabe que parece ter alguma ligação entre o antigo mundo do qual ele vem e esse lugar. O que é perfeito, já que ele pode usar as estratégias que ele criou naqueles jogos. Esse ia ser o caminho perfeito pra vitória e nem ferrando que ele ia morrer de forma idiota. A cidade muda pra algum lugar sendo destruído. Pelo visto é a casa dos demônios, rapaz, e os humanos estão chegando lá pra varrer tudo. É o tal do Didi todo esquisito querendo saber o que ele tá falando, ele não tá escutando não. O demônio grita falando que eles já haviam se rendido, então por que eles estavam continuando? Porém o machadão estica e, rapaz, a braba finaliza, falando pra ele ficar quieto e morrer. Ali do lado o capitão tava recebendo a notícia que um dragão havia ajudado Kella. Pelo menos agora já sabe que ela foi encontrar ele bem na divisão entre os dois territórios, o que não é muito longe dali. A Danada explica
explica que colocou um monte de borboleta pra procurar pelo garoto. E rapaz, o Killian, o desgraçado é espertinho. Ele fala que tem certeza, o garoto não vai querer vir pro território dos demônios, que se tornou um mar de chamas. É por isso que eles iam terminar as coisas ali e ir direto na direção da Curly. A Audra quer saber o que eles vão fazer com o resto dos demônios. Tem um monte que precisa ser morto. Porque ele só responde pra ela se acalmar. Eles têm todo o tempo do mundo pra fazer isso assim que eliminarem o Kella. É só que ele quer adiantar cada segundo possível da morte da pessoa que matou o irmão dele. Nosso garoto tá mil indo pro sul, rapaz. Parece que eles estão seguindo há uma semana sem parar um segundo. E nosso menino tá feliz. Seria muito bom se ele conseguisse não encontrar que ele está alcando os brancos antes de montar a base. Base essa que, obviamente, tem que ter tudo que ele sabe da tua vida. Porém, de repente, os unicórnios param. O Woody, na hora vez aqui, tava sentindo que as criaturas estavam se recusando a continuar. Isso acontece quando eles determinam que não dá pra sobreviver no terreno à frente. Ele então agradece e fala que de agora em diante eles vão ter que ir caminhando. Os bichos humildes, fi, vieram, trouxeram e indo embora. A Rim, porém, já tá reclamando, falando que ninguém vai sobreviver num clima como esse. Porque o que ela diz, que é por isso que é perfeito, eles precisam achar logo um lugar. Os unicórnios seguem embora, porém, olha a borboletinha da danada pra lá e pra cá. Ela sabe muito bem que o unicórnio tem medo de frio, então porque eles estão vindo do sul. Ainda mais 4 especificamente, né, rapaz? Sai fora, rastreadora! Olhando pra uma ilha lá do outro lado do lago, nosso garoto diz que lá vai ser a posição mais segura. Realmente, tá seguro o garoto, hein? Tá fugindo. Ele pergunta pro Woody se ele consegue sentir algum monstro ou se tem presença naquela ilha. Porque ele explica que ele só consegue sentir a natureza e não a vida. A Sirius vendo os barcos acabados fala que provavelmente faz tempo que ninguém passa por ali. Dava pra usar os barcos, então, né? Vamos logo, rapá. Uma ilha com uma distância de 200 metros. Não era longe, mas dava pra ver as outras pessoas chegando. O topo daquela montanha era perfeito pra obter informação. A entrada era maior do que ele esperava. Ele pede pra Sirius colocar uma magia de ilusão na entrada. Ela fala que vai ser fácil a parede tá erguida. Na hora, nosso menino nota que com certeza faz tempo que ninguém passou ali e fala pra todo mundo começar a dar uma olhada em volta. E obviamente pro Woody passar as coisas específicas que ele consegue sentir. Ele explica que parece que existem 2 entradas, uma pra esquerda e uma pra direita, que lá na frente se juntam em uma sala grande. Atrás dela parece que tem uma outra sala ainda maior, onde parece ser até uma entrada. Ele decide então que é bom eles se dividirem pra conseguir cobrir tudo, né, e se encontrar no meio já que é assim. A Sirius quer ir com o nosso garoto, porém a Rim puxa, falando que ela que vai com ele, rapá. Túneis eram perigosos, então os 2 mais fortes deveriam ir separados. A Sirius não quer muito aceitar, né, mas diz que tudo bem então e eles seguem o caminho. Andando por ali, o Woody comenta que essas pedras que estão provendo luz. Ele vai querer explicar sobre as pedras, porém a Sirius só corta, falando que ela não confia nele. Ele fica meio torto e ela só fala que aceitou viajar com ele porque é o que ela o chamou. Porém, ela não é do tipo de fazer aliados assim com facilidade. Eles se encaram ali, rapaz, e o Woody só fala que não tem que se preocupar e não precisa chamar ele de camarada. Pode pensar nele como um escravo. Caramba, meu menino, pega leve. Ela ficou meio torta ali e se virou, falando que realmente não gosta dele. Coitado, vai fazer o quê? Tá querendo esculachar, ele viveu a vida inteira na caverna aí querendo bancar difícil, moleque. A duplinha dinâmica tá observando as mesmas pedras, enquanto a Rim tá querendo ver perigo em qualquer lugar pra bancar, né, que tá ajudando nosso garoto. Quando de repente uma bolota ali vem girando e ele se pergunta se está aqui não é o famoso slime, rapá. Ele tava ansioso pra sentir a textura, porém ela deu-lhe um soco, o bichinho se desfez. Coitado, ficou todo destruído. E ela virou ali, né, se achando, falando que ela tá ajudando muito. Menina elogia ali, né, todo acabado, vendo que a garota ia ficar desanimada e ela tá toda felizinha. Ela fala pra não se preocupar, o que vem pra cima ela resolve. Porém, de repente, a caverna inteira começa a tremer e do nada um puta golem surge na frente dos dois. Ele na hora fala que o negócio é gigante e manda ela ficar nas costas. Porém, a louca tá ficando corajosa, né, falando que vai cuidar disso. Minha filha, até onde eu me lembro lá na caverna do começo, falaram que você só tem magia de proteger. Enquanto isso, do lado dos dois lá, tá tudo tranquilinho, tô achando até uma joia ali presa na pedra. Talvez fosse um lugar cheio de tesouro. E a Sirius já pergunta se ela não tá maravilhosa com isso, porque o Woody parece meio desinteressado. Ela já percebe, né, que se fosse a Rim, ia ficar toda emocionada, falando que a comandante tá incrível. Realmente, ela não gostava de ficar do lado desse esquisitão. Enquanto eles estão aí nesse papinho tranquilo, rapaz, nosso garoto e a Rim estão ali lutando contra o Golem. Ela queria destruir isso pra mostrar que era capaz de ajudar, porém só tomou uma moquetada e explodiu na parede. O que ela já fala que sem arma não vai dar pra resolver isso não. Porém, ela insiste falando que consegue dar-lhe mais um soco, porém toma-lhe mais um. O protagonista não consegue entender por que ela tá levando isso tão a sério, arriscando a vida assim. Porém, ela fala que se ela não servir nem pra isso, ela não ia servir pra ser atendente dele mais.
O que ela tá meio confusa, rapá. A gente vê memórias do pai perguntando se ele realmente queria ser amigo de uma serva. Eita, menino chorão, fi. Todo catarrento fala que sim. Ele quer ser amiguinho da Rin. Ele, porém, falou que o garoto devia estar brincando com a cara dele. Era bom fazer o contrato agora. O menino tava todo ali torto, velho, enquanto essa menina com esse olho aí gigantesco encarava. Ele pede desculpas, falando, né, que não tem muito o que fazer. E em nome de Kella Khaldun, ele coloca ela como atendente dele. Mesmo assim, ela agradece. Só o fato dele preferir ter ela como amiga do que como serva já deixou ela muito feliz. E naquele dia, vendo ele dormir, ela fez um juramento. Ela ia pra sempre apoiar ele e se tornar o mais poderoso demônio. Ó, minha desgraçada, até quando eu lembro, né, quando a história começou, ela tava esculachando o garoto. Tá aí toda fofinha, né, mas vocês vão contar o porquê ela... Ah, ok. Porém, quando o tempo foi passando, ela foi descobrindo que ele era um covarde. Alguém que sempre estava prestes a morrer por causa dos irmãos. Ele chora falando que estava com medo, enquanto a Rin diz que se ele morre, ela morre também. Ela tentou agir fria pra ver, né, se conseguia fazer esse menino ficar mais durão. E, estranhamente, ela começou a ser abusada pelas outras servas, né, já que o chefe dela só apanhava. A única coisa que sobrava pra ela comer era as coisas que o tal do Tarmi cozinhava lá e dava errado. Rapaz do céu, depois de comer, jogava um lava nela. Meu Deus, os demônios é tryhard mesmo. O único lugar que sobrava pra ela dormir era no estábulo. Agora dava pra ver porque que ela odiava aquele moleque. Que isso, mas essas demônias é um perigo também. É a duplinha dinâmica. Ufa, ainda bem que nesse ângulo fica mais feia. Elas ainda falam que ficou sabendo que a Rin tava querendo seduzir o Tarmi com esse corpinho dela. E elas estavam ali agora pra deixar ela mais bonita, só que não. Foi nesse momento que ela começou a odiar o que ela. Rapaz, ela queria matar ele, mesmo que no contrato dissesse que ela morreria também. Porém, né, é o que ela, rapaz. Não tinha nem como ele, nem como ela morrer. Ele pede desculpa, falando, agora que eu entendi, velho. Por ele ser imortal, ela recebeu parte da imortalidade dele? Eu tô maluco? Não sei, né? Agora, porque tacaram lava nela, a menina tá aí tranquilona. Foi quando ela desistiu de tudo e decidiu viver como um cadáver. Porém, de repente, ele mudou da noite pro dia. Ele virou alguém completamente diferente. E essa nova pessoa que ele é alguém que ela vê se tornando o grande rei demônio. Ela sai de mais um ataque do Golem, rapaz, e diz que tá cansada de só atrasar a vida dele. Pula dando um soco na cabeça, falando que de agora em diante ela vai ser útil, senão ela não merece estar do lado. Cabeção do Golem cai no chão e ela vem ali exausta, falando que nunca quer ser abandonada por ele. O que ela tá meio confuso com tudo isso, né, rapaz? E o Golem, porém, não vai dar tempo de descanso, já tá vindo uma nas costas. Ela olha assustada, porém agora é a vez do Chad, né, rapaziada? Toma esse soco aí, trouxa, cai no chão. Neném agarra o wife, perguntando se ela é idiota. Ela fica toda vez colocando a vida em perigo quando ele tá em perigo, sendo que, né, rapaz, ele não morre, porque ele abandonaria ela em qualquer momento. Ela tá meio torta ali, ele só fala que mesmo que ela quisesse, ele não ia deixar ela fugir não, então é bom ela não se arrepender de estar do lado dele. Toda chorosa, catarrenta, fedida, ela gruda nele. Por mais que nosso rapaz não conhecerá por tanto tempo, ele tem todas as memórias dos tempos que o verdadeiro que ela passou com ela. E não só pelo futuro dela, pelo futuro dele também, ela realmente precisava se tornar mais forte. Enquanto isso, o Woody e a Sirius estão chegando no fim daquela sala cheia de tesouro no chão, rapaz. Gananciosa não para de coletar, né? Vai fazer com que isso aí, minha filha? Não tem onde vender, tá sendo caçado pelo mundo inteiro. O Woody chamou e ela já se vira falando que não vai entregar nada pra ele não. Porque ele pergunta se ela realmente não sabe ou tá fingindo não saber. Meio confusa, do nada, os tesouros começam a virar umas algemas e prende ela. E na hora algo surge nas costas. Uma aranha dos tesouros, rapaz, é um monstro criativo, hein? Deixa o tesouro no chão e se você pagar, você fica preso. A trouxa tacou logo no pescoço. O Woody comenta que sentiu algo estranho nesse bracelete, né? E agora deu pra ver a armadilha do monstro. A Sirius perguntou, óbvio, se ele sabia disso, por que não avisou? Porque ele responde que achou que ela, né, se uma pessoa habilidosa, com certeza saberia, então ele imaginou que ela tinha um outro plano. Ele bloqueou o ataque, meio decepcionado com as capacidades da menina, que tá pensando que uma criatura como essa seria fácil de lidar. O problema, né, é que ela foi pega na armadilha. Ela não tá querendo confiar no Woody, mas diz que sim, ela tá fingindo que foi pega, ela tá jogando o Uno reverso aqui, falando que tá querendo ver a força que ele possui. Isso mesmo, ela foi pega pelo bracelete e não pode fazer nada. Como é que ele resolve uma situação dessa? Mostra pra mim aí, vai, trouxa. Ele diz que é fácil. Ele libera ela do bracelete e ela luta com a aranha e mata. Bem simples. Ai, caramba. Sem muito drama, né? A aranha tá cansada disso e começa a tacar veneno nos dois. E o Woody continua na salvação, fi. Pegou no braço e levou a menina, que tá perguntando o que ele faz agora. Qual que é o próximo passo? Se ela pudesse usar mágica facilmente, conseguiria acabar com aquilo. Porém, não é o caso. Não entendi por quê. Ele não liberou ela? Agora eu tô confuso. Porque eu sei que a aranha continua atacando veneno pra todo lado, enquanto o Woody tá jogando a garota pra lá e pra cá também.
cuspiu com a bundinha e grudou a Sirius na parede. Ela percebe que tá sendo focada, já que tá sendo imobilizada por essa barreira. Eita, filho, o bicho já veio pra finalizar. Ela não consegue acreditar que ia morrer de um jeito idiota por um monstro como esse. Porém, o Woody entrou na frente, o garoto é magrelo, mas é tanker. Ele então comenta que a Sirius falou que se pudesse usar mágica, acabaria com isso em um único ataque. E já que esse é o caso, ele vai fazer tudo que ele possa fazer pra garantir que ela consiga isso. Rapaz, deu-lhe um ataque com o negócio da aranha e agora sim quebrou o negócio que tava prendendo ela. O bicho vem pra dar-lhe mais uma sequência, porém, moleque, ele tanca tudo nas costas, o menino é louco. Tá quase romântico ali, falando que chegou a vez dela de fazer alguma coisa, né, antes que ele morra. Nisso, ela invoca o cajado e diz que é ridículo que um mero inseto tenha brincado com ela assim. Chama roxa e o bichão é cozinhado. Finalmente, o negócio tava prendendo se desfaz e ele cai no chão. A Sirius pergunta como é que ele conseguiu desfazer aquela barreira do bracelete. Porque ele explica que imaginou que se fosse um pedaço do corpo da aranha, não seria afetado pela barreira. Ela fala que é uma loucura, se ele tivesse errado, talvez tivesse morrido. Porque ele só responde que não se importa com isso, já que ela falou pra ele fazer tudo que fosse possível. Agora tá toda torta, né, rapaz? Ficou humilhando o menino, agora viu que ele é o brabo. E aí, o que você vai fazer? Fala pra mim. Aí, ó, vai nas memórias quando tomou-lhe uma na barriga, rapaz. Ainda sorriu falando pro cara que conseguiu pegar ele. O moleque percebe que ela tomou ele de propósito e... Ai, moleque, certeiro, hein? Que isso, violento, cortou o cabeçote, rolou no chão, bola de boliche. O capitão do lado fala que foi uma loucura, se isso aí fosse no coração, ela tinha morrido. E ela responde a mesma coisa, que não se importa em viver ou morrer. Já que o capitão falou pra ela matar esse cara a qualquer custo. Ele percebe que é uma cabeça dura, mas, né, diz que passou no teste. Tá passando assim, mais ou menos, tá meio acabada, menina. Naquela época, pra conseguir atingir os objetivos dela, ela sofreu tudo que pôde. Porém, ela percebe que o Woody tem essa expressão de indiferença no rosto dele. Só que mesmo assim, ele lembra ela naquele tempo. Essa criança tinha acabado de colocar a vida em jogo pra conseguir proteger ela. E tá achando que é capitão, por acaso. Agora fala que ele passou. De agora em diante, ela aceitava ele como camarada, então era bom ele não morrer fácil não. Isso era uma ordem. O Woody tá meio surpreendido ali, né? E diz que tudo bem, vai manter o like nesse vídeo, molecada. Eu não acredito que... Eu li 30 capítulos e esse moleque maldito da dungeon não começou a criar uma dungeon ainda. Provavelmente, né? Achei que ele ia sair erguendo parede pra lá e pra cá, ia ser umas catacumbas. Mas imagino que isso vai começar a acontecer, porque não é possível. Ele agora tem a dungeon, ele tá sendo caçado, vamos erguer um monte de armadilha nesse lugar, colocar monstro e tudo mais, e os talcandos brancos vai chegar e tomar a surra. E é isso que eu quero ver. Enquanto não acontece, né? Se você quer ver a continuação, vem, o que você faz, rapaz? Você ativa LU, Cirila. Vixe, tô sem voz. Cirila! Dali! Ui!